informações a qualquer momento, novas informações com a nossa equipe de jornalismo. Vamos agora voltar ao clima do futebol aqui no Maracanã. Você vê os preparativos já do Flamengo, Luxemburgo, o goleiro Paulo Vitor. Luxemburgo que poderá comandar o time do campo hoje. O Vasco também do outro lado vem programado do Maracanã. É sempre um momento bacana, a entrada em campo dos times, o ritual cerimonial da entrada em campo. Vamos curtir aí as primeiras imagens de Vasco e Flamengo num domingão à tarde aqui na sua televisão. Dois gigantes do futebol brasileiro no gramado do Maracanã. Com suas forças, com suas estrelas, na expectativa de um lugar na decisão do Campeonato Carioca. Hoje, no próximo domingo, Vasco e Flamengo se enfrentando. Você vê ali o capitão Guinha Azul. As crianças são uma marca da entrada em campo dos times no futebol carioca e no futebol brasileiro. Os dois times fazem a sequência do cerimonial, que é o chamado jogo limpo. Eles se cumprimentam e nós vamos confirmar as escalações de Vasco e Flamengo para você. Começando pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Martin Silva é o goleiro número 1. Na lateral direita, número 2, Madison. Os zagueiros são Luan, número 4, e Rodrigo, que está de volta, número 3, recuperado de contusão. E Cristiano é o lateral esquerdo com a número 6. Os volantes são Serginho, número 8, e Guinha Azul, número 5. Aí os três jogadores que compõem ali o meio, com Júlio dos Santos pela direita, 7, Marcinho, número 10, e Iago. É uma novidade na escalação com a número 11. O Gilberto é o homem de área na escalação divulgada, escolhida pelo técnico Doriva, o jovem técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá aí o Doriva. Vamos ver como vem o Flamengo para o jogo desta tarde. O Flamengo do Luxemburgo vai a campo com Paulo Vitor, número 48. Na lateral direita, Pará, 21. Bressan, número 3. E o Wallace, 14, são os zagueiros. E Anderson Pico, na lateral esquerda, com a número 6. Aí os volantes, o Jonas bem à frente dos defensores com a 18. O Canteiros mais à direita com a 20. Aí você vê o Jonas lá no meio. E o Márcio Araújo mais à esquerda com a número 8. Aí nós temos Gabriel, 17. Completando a escalação do Flamengo, Alexandro com a número 9 e o Marcelo Cirino com a 7, o Vanderlei Luxemburgo, que cumpriu aí uma pena, uma suspensão, mas está de volta ao banco de reservas, pode comandar o time no campo, na área técnica do Maracanã. Apita o jogo o João Batista de Arruda, ele comanda a arbitragem, com o Wagner de Almeida Santos, o Jackson Massarra dos Santos. Este, o trio de arbitragem para o jogo desta tarde aqui no Maracanã. Os nossos repórteres são o Edson Viana e o Guilherme Marques, ali à beira do gramado. Boa tarde, Edson. Muito boa tarde, Luiz Roberto. Vasco que fez treinamentos em clima de mistério nos 3 últimos dias. Vou ter uma palavrinha rápida aqui com o técnico Doriva, que escalou o Marcinho, até de certo ponto não era esperado. Doriva, boa tarde. Por que a volta do Marcinho ao time como titular depois de 7 partidas? Olha, o Marcinho é um jogador que tem um lastro muito grande, um jogador experiente, um jogador que pode acrescentar muito nesses jogos decisivos, né? Ele já fez uma grande partida contra o Flamengo lá em Manaus, né? Ficou fora por uns jogos, mas está motivado, está pronto e acredito que a equipe vai ganhar com a experiência dele. Obrigado, Doriva. Luiz Roberto. Muito bem. Jogadores do Flamengo estão reunidos aí. Eu estou com o Júnior e com o Juninho Pernambucano. Bom, os técnicos fizeram mistérios e tal e foram mais ou menos pelo óbvio. Guilherme Marques, quando tiver condições, é só me chamar. Luiz, estou aqui do lado... Vamos nessa, Guilherme. Vamos lá, estou aqui ao lado do técnico Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo, são 6 retornos aí ao time, você deixou 3 jogadores no banco. Por que optar por poupar esses jogadores nesse primeiro jogo? Pro físico. Os jogadores estão voltando, tem o Canteiros, tem ali o Everton, o Paulinho e o Arthur. Então eu vou tentar ver como é que eu vou fazer, vou reforçar um pouquinho mais o meio campo e depois deixar o time mais solto para o segundo tempo. Vamos depender muito do jogo. E a outra é o meu reforço também, né? Eu falo assim, que você tem que ser punido no futebol se você fizer coisas que vai trazer prejuízo ao futebol. Aí você tem que ser punido, corretamente. Agora, se você é interpretado por uma palavra
tá certo? Interpretado por uma pessoa e você ser punido, você não poder participar de decisão e ficar fora do jogo por uma interpretação de uma pessoa só, não pode. Eu acho que está totalmente equivocado, eu não fiz nada para ser punido e estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado, bom jogo, Vanderlei. Tá aí o Vanderlei comentando a suspensão que ele levou 2 jogos fora, voltando hoje à beira do campo. Luiz. Muito bem, é importante mesmo, né? Um cara com experiência do Vanderlei tá à beira do campo. Bom, o jogo tá para começar e na medida em que a bola estiver rolando, eu vou fazer contato aqui com o Júnior, com o Juninho Pernambucano, com o Leonardo Gaciba, o nosso time para a transmissão de Flamengo e Vasco da Gama no momento em que autoriza João Batista de Arruda. Bola rolando, está valendo no Maracanã. Começa a luta por um lugar na decisão do Campeonato Carioca. É Vasco e Flamengo hoje para você. O Vasco, portanto, com o Marcinho, uma das novidades. O Flamengo mantém o Jonas como titular. A federação ou a comissão de arbitragem manteve o juiz do outro Flamengo e Vasco, da chuvarada, pelas decisões acertadas, repetiu a escalação. O Júlio dos Santos é uma das atrações do Vasco da Gama, tem sido o titular, exemplo do Serginho. Veja lá o levantamento, vai o Gabriel na dividida. O Rodrigo deixou a bola quicar, rapaz. O Martin Silva subiu, estava na jogada, evidentemente, mas como a bola ganhou mais força, talvez, do que ele estivesse imaginando. Júnior e Juninho Pernambucano são os nossos comentaristas. Bom, Júnior, atitude correta dos dois técnicos, né? O Vanderlei não arriscando todo mundo que está se recuperando e o Doriva tentando encontrar o time mais veloz possível que ele pode ter aí. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. E existe uma preocupação também, Luiz, do segundo jogo, né? Quer dizer, é um jogo de 180 minutos. Eu acho que por isso todas essas precauções. Espero que o jogo de hoje possa ter, né, o mesmo dinamismo da outra semifinal de ontem entre Fluminense e Botafogo. Tivemos realmente um jogo aberto com as duas equipes independentes de vantagem procurando a vitória. Vai jogando o Vasco, bola com o Júlio dos Santos. Faz a jogada na direita para Madison. Tem sido sempre uma jogada ofensiva importante. Vem o cruzamento. Aí chegou o capitão Wallace, cedendo o primeiro lateral a favor do Vasco aqui pela direita. Está começando o Flamengo e Vasco, chamado Clássico dos Milhões. Maracanã não recebe hoje casa cheia não, que é até natural quando se trata de um par de jogos. Olha lá, o Paulo Vitor saiu firme para fazer a defesa. O Madison arremessou lá na grande área, buscava o Júlio dos Santos. O Flamengo tenta sair jogando, bola tocada lá na direita para o Gabriel. Ele, o Cristiano. Flamengo com o Gabriel, que você vai vendo aí, o Marcelo Cirino, quando eles jogam do lado do campo, depende do adversário, é a forma como eles começam. Hoje a gente tem o Cirino jogando na esquerda. Veja a tentativa do Flamengo lá com o Canteiros, está de volta o argentino. Quem está de volta também é o zagueiro Rodrigo, com toda a sua experiência, o principal homem de defesa do Vasco da Gama. Aí o Jonas, protegendo, trabalhando com o Pará. Ele adianta para o Gabriel. Gabriel adiantou, botou na direita para o Canteiros, tentou o cruzamento, vai passando. E agora chega para completar lá o Cristiano. Jogando para a lateral, que favorece o Flamengo. Aí você vê o Cristiano, lateral esquerdo do Vasco da Gama, é mais defensivo do que propriamente um homem de velocidade no ataque. Está por lá o Gabriel fazendo o confronto com ele. E o Marcelo Cirino ficou aqui para cima do Madison. E o Flamengo apertando, bola para o Pará. Bola vai voltar no meio com o Márcio Araújo. Trabalhou com o Gabriel. O Flamengo começa tendo a posse de bola. Trabalhando mais atrás agora Jonas, quem recebe. Faz o passe na ponta direita. A bola chegou no Canteiros, cruzamento. Alexandro Martin Silva foi lá para ficar com ela. E o Alexandro caiu, está sentindo um problema no peito. Veja, ele leva a mão à altura da boca do estômago, como a gente costuma dizer na linguagem popular. Aí você vê o cruzamento do Canteiros. Dividida do Alexandro com o Rodrigo. Não deu para perceber na imagem se tem alguma parte do corpo do Rodrigo que toca no peito do Alexandro. De qualquer forma, o camisa 9 do Flamengo já vai ser atendido pelo Dr. Marcelo Soares. De novo a jogada, o Alexandro, a dividida com o Rodrigo, e o Rodrigo paga geral para o Cristiano pela liberdade que ele deu lá para o cruzamento. E rapidamente o Luxemburgo já colocou aqui no aquecimento o Everton e o Paulinho, dois jogadores que estão no banco, retornando aí de lesão. Além deles... Bom, quando o Guilherme tiver condições de completar a frase, fique à vontade, Guilherme. O Alexandre vai ser atendido, o doutor Marcelo Soares, agora ele vai lá para fora do campo. Está com a carinha ali de que está doendo, mas pelo jeito vai dar para continuar para o Alexandre. Eu aproveito para botar na roda o Leonardo Gaciba, comentarista de arbitragem da Globo, o primeiro lance aí que teve um choque entre dois jogadores. Boa tarde, Gaciba.
Boa tarde, Luiz. Na verdade, a sensação que eu tenho que foi a queda do Alexandre quando ele bate no solo, que eu acho que acabou batendo na região da cintura, foi onde ele se machucou. O árbitro de jogo, João Batista Rua, conforme você colocou, ganhou essa escala 20 dias atrás, no clássico que apitou, no clássico da chuvarada, né, válido pela Taça Guanabara, e teve uma muito boa atuação. Agora, um árbitro que nunca apitou Série A de Campeonato Brasileiro, uma grande responsabilidade. Aquele jogo chegou a ficar interrompido 50 minutos por causa da chuva e depois ele resolveu dar continuidade. Vai jogando o Vasco com o Marcinho. Apenas completando a informação, Luiz, Sim, eu dizia que além do Paulinho e do Everton, também tem o Arthur Maia no banco, outro jogador que não vinha sendo relacionado porque estava lesionado. O Vasco também tem um retorno importante, que é o Dagoberto, que se machucou justamente naquele último clássico contra o Flamengo, teve um problema no pé esquerdo e está voltando ao time só agora. Vai sair jogando aí o time do Flamengo. Vai chegando o Iago, tocou atrás para o Gilberto, explodiu no Wallace, Júlio dos Santos, olha o Iago, dominou, tentou para o Marcinho, chegou o Jonas e botou para escanteio. O Jonas está meio que se acusando, né, como quem diz, opa, não estava ligado o suficiente. E o Vasco teve muito próximo de abrir o placar na cobrança de escanteio. Vai saindo Paulo Vitor, foi no segundo andar e ficou com ela. Nessa quente o clássico no Maracanã. Saiu jogando o Pará, tentou a jogada mais à frente, agora buscando o Márcio Araújo. Guinha Azul. O recuo do Luan, tocando ali atrás agora com o Madison. Madison faz a bola chegar ao Rodrigo. Outra vez o Rodrigo vai sair jogando para o time do Vasco. Juninho Pernambucana, a sua expectativa para este Vasco e Flamengo, Juninho? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Eu acho também, seguindo o raciocínio do Júnior, que os treinadores acertaram. Eles devem ter feito uma reunião na semana e saber o que nós temos de melhor para colocar em campo hoje. E foi isso que eles fizeram. Já é uma decisão, mesmo sendo o primeiro jogo, é importante fazer uma boa partida. Já começa quente, chance dos dois lados. E a expectativa é que o jogo continue assim até o fim. E o técnico Doriva ficou muito bem impressionado com a entrada do Marcinho no jogo de quarta-feira contra o Volta Redonda, que ele retornou o time fazendo gols e acabou ganhando a escalação ali. Marcelo Cirino acaba desarmado, foi bem na jogada o Madison. Entretanto, o João Batista Ruda está marcando falta sobre o Marcelo Cirino. Diga-se de passagem, em relação ao Marcinho, né, o Vasco percebeu que o Marcinho não estava legal, deu tempo, deu um descanso para que o cara pudesse apurar a forma física. Marcelo Cirino para Anderson Pico. Jogou bem na cobertura o Luan. Foi no carrinho deslizante, ganhou. Aí o paraguaio Júlio dos Santos. Recomeça lá atrás, vem o Guinha Azul. O que vale a pena observar hoje, Luiz, é que o meio-campo do Flamengo tem 3 jogadores: Jonas, Canteiros e o Márcio Araújo. O Vasco, ele tem um triângulo também, mas é o contrário do Flamengo. O Marcinho ele vai encostar no Jonas e tem o Guinha Azul e o Serginho. Então eles vão se espelhar o tempo inteiro. O duelo será muito grande e talvez quem seja melhor no meio possa levar vantagem para vencer o jogo. Tá jogando o Vasco de novo aí com o Marcinho, trabalhando com o Serginho. Bola tá rolando no Maracanã, o Brasil inteiro vai se ligando às emoções das semifinais do Campeonato Carioca. Jogada pela direita do Serginho, a bola é boa, tentou o cruzamento, ficou reclamando de toque. Bola volta no Marcinho, de novo na direita, trabalha com o Serginho. Veja aí o Serginho, encosta o Wallace. Atrás Júlio dos Santos, veio queimando a bola, o Júlio dos Santos conseguiu tocar. Se esforçou o Madison para a bola não sair, mas não conseguiu. O assistente está marcando a saída de bola a favor do Flamengo. Mas a bola não era para o Júlio, né? A bola era para o Luan, né? Porque não podia dar um passe com aquela força toda para chegar ao companheiro com 5 metros. Né? Ih, rapaz, se a bola saiu hoje de manhã, olha a nossa lente de aumento mostrando o chute do Gilberto, a bola explodiu no Wallace, pega inclusive nos 2 braços do Wallace. A regra teve novas orientações. Vamos fazer o seguinte, já já a gente bota a nossa lupa em ação de novo para o Gaciba analisar. Bola com o Iago lá pela ponta esquerda. Se manda o Iago, tenta o drible, tá no chão. João Batista Ruda tá marcando a falta do Jonas. E o Iago agora olha para a torcida, quer o apoio da massa. O Bressan tá na jogada, o Pará chegou depois e não o Jonas, perdão. E o juiz marcou a falta que favorece o time do Vasco. E a ideia do Doriva, colocando a velocidade do Iago em cima do Pará e do Bressan, já começa a dar resultado, Luiz. E vem para a cobrança de falta o time do Vasco. Vai lá o Marcinho para fazer o levantamento. Júlio dos Santos é grandalhão. O zagueiro Luan vai para lá, para a tentativa pelo alto. Rodrigo também. Na primeira trave, chega lá atrapalhando o Alexandre. A bola cai no Márcio Araújo.
Aí tentou sair jogando com o Gabriel. Guinhazu subiu. Conseguiu tocar de cabeça, botou na esquerda, Cristiano. O passe errado, Alexandro. Cirino passa na esquerda. Alexandro preparou mal a jogada para o Marcelo Cirino. Errou o passe, literalmente, o Alexandro. Não tem escolha errada, é erro mesmo. É uma chance clara de gol e que prova que ele está no time para concluir a jogada, né? Essa é a dificuldade. É um passe que não é difícil, né, Júnior? Ele poderia colocar na frente, o Marcelo entra com ela e conclui a gol. Aí é um erro técnico, né, Luiz? Isso mesmo. Bola com o Guinhazu, tocando mais atrás ali no Serginho. Sai jogando na esquerda com o Cristiano. São os primeiros movimentos do Maracanã. Domingo que vem tem o segundo jogo, valendo vaga na decisão do Campeonato Carioca. Na outra semifinal, o Fluminense saiu na frente, venceu o Botafogo ontem por 2-1. E agora no próximo sábado joga pelo empate. Júlio dos Santos e o lateral favorece o Vasco. A gente tem a lente de aumento para mostrar, mas cobrou o lateral rapidinho aqui. Vamos seguir com a bola rolando. Já a gente vai voltar aquela bola na mão na bola do Wallace para o Gaciba falar. A antecipação agora foi do Bressan. Ela vai voltar com o Marcinho. Cristiano, mais atrás para Rodrigo. Se recuperou em uma semana praticamente de uma contusão. Era uma contratura, mas era uma contusão muscular. Vai tentar chegar ali o Gilberto. Dividida, caiu, tá marcada a falta. Vai ter o primeiro cartão do jogo para o Jonas. Jogadores do Vasco, olha o que acontece com o João Batista de Arruda. O Gilberto está checando ali se tem sangramento. A dividida foi forte. Agora o Guinhazu dá uma peitada no Alexandre ali que quase atinge o juiz, rapaz. E ele foi expulso no outro jogo exatamente num lance assim, né? Ele foi, Jonas, discutiu com o Anderson A gente Pio. tá vendo, desculpa Edson, mas a gente tá vendo o pé do Jonas onde vai. No rosto do Gilberto. Ô Leonardo Gaciba, o que dizer? Essa altura de perna nunca foi considerada para se disputar uma bola. Ele não está com essa bola em disputa, né? E ele acaba atingindo com uma forma muito forte o jogador com a sola da chuteira. Eu, particularmente, vendo as imagens, aplicaria o cartão vermelho ao jogador nessa disputa, claramente. Cartão amarelo para o Jonas, mas como disse o Gaciba, saiu barato. Mais barato. Porque a jogada... ainda mais vendo a imagem, ela fica... E apareceu o Luxemburgo preocupado, né? O Everton explicando ele alguma coisa. Olha, saiu por 1,99 essa entrada. Não tem nenhuma dúvida. O Jonas exagerou em tudo, não só na forma que ele bota o pé, na altura que ele bota o pé, mas no jeito que ele entra na jogada, como já disse o Gaciba. E a gente vê a preocupação do Luxemburgo, conversou com o Everton, chamou o Everton está botando a caneleira. Será que já vai ter mudança? O Everton claramente é um titular absoluto do Flamengo que está voltando de contusão. E o Jonas, acho que a empolgação fez o Jonas exagerar na dose. Aí o João Batista Arruda teve muito trabalho para controlar os jogadores do Vasco. E aquele toque que o Guinhazu dá no Alexandre, numa dessa, por pouco o Alexandre não se choca com o juiz. Olha o que ia provocar. O juiz ia olhar para o Alexandre e não podia entender que o Alexandre estava tentando empurrá-lo, né? Agora o Marcinho tem que aproveitar essa situação, porque ele está sendo seguido pelo Jonas de perto, até pela posição dos dois. Eles vão sempre se encontrar em campo e aí a vantagem do Marcinho. 30 metros da bola para o centro do gol. O Rodrigo bate muito forte. Você vê que a barreira está na distância correta, os 9,15 metros, no nosso círculo de inserção virtual para você. Gilberto tirou até a camisa para ser atendido lá no rosto, porque foi atingido pelo Jonas. O Rodrigo olhou para a bola de novo, vai ajeitar. Está se recuperando de um problema muscular. Ali tem que botar muita força nas pernas para pegar o chute, mas ele bate forte. Rodrigo experimentou, a bola bateu na barreira. É escanteio para o Vasco. Ele explodiu no próprio Alexandre. Vai lá Marcinho na cobrança do escanteio. Luan e Rodrigo, sempre um perigo pelo alto. Paulo Vitor saiu, mas tocou de leve o suficiente para a bola cair com o Pará. Pará tentou uma ligação lá para o Gabriel. Chega Guinhazu. Ele rasga e a bola vai saindo. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza. Felicidade na loja, site e celular. E o Everton definitivamente agora com o professor Melo no aquecimento de quem vai entrar. Por sinal, ele é o único jogador do Flamengo no aquecimento. No segundo tempo, normalmente todos vão para o aquecimento, né? O Gilberto já voltou, ele demorou um pouquinho, teve que trocar a camisa, que pegou um pouco de sangue na camisa que ele estava usando.
toque do Júlio dos Santos, o lateral, favorecendo o time do Flamengo. O Luxemburgo tá pilhado nesse começo. Ele tá falando com o Jonas agora. Você viu ali? Sinal de calma, né? É. Como quem diz, mas que isso, Jonas? O jogo tá começando, tá tranquilo. Dá uma entrada dessas, calma. Ele falou depois assim, joga a bola aí, um palavrão com o Luxemburgo. O time do Flamengo parece meio nervoso. O Anderson Pico agora deu uma bronca no Gandula aqui, que foi brincadeira. E o Jonas perdeu para o Marcinho. Trabalhando, já recebe o Gilberto. Iago passa na ponta esquerda. Júlio dos Santos. O jogo começou quente no Maracanã. Sempre um bom espetáculo para você, um Flamengo e Vasco. Madson foi para o fundo. Cruzamento, a bola passou. Marcinho dominou. Tocou mais atrás do Cristiano. Cristiano fez o levantamento para o Gilberto. Subiu, tocou de cabeça. Paulo Vitor foi lá no segundo andar e ficou com ela. O Vasco é melhor no momento e quando criar uma oportunidade como essa tem que ser mais incisivo. O Marcinho poderia dominar melhor a bola e definir a jogada. O Vasco nos primeiros minutos é superior ao Flamengo. Aí o Wallace tocando lá na esquerda, buscando o Alexandro. O Alexandro faz a jogada, trabalhando com o Marcelo Cirino. Ainda não apareceu no jogo o Marcelo. Tentou o passe agora para o canteiro. Chegou bem o Rodrigo. E o Guinha Azul sai jogando. Tentou botar lá na esquerda para o Iago. Parar, desviou. E a bola saiu pela lateral. Eu estou devendo aqui a lente de aumento no lance do Wallace. Vamos botar a nossa lupa. Aí você vê o garoto Iago. Se a gente puder botar. Demoramos um pouquinho, o jogo vai recomeçar. Ô Gaciba, você já conseguiu ter uma interpretação ou você quer esperar mais uma vez? Mais uma repetição daquela bola na mão do Wallace? Acho que até vale a pena a gente colocar novamente, mas para mim é claro. Distância pequena, velocidade da bola grande, ação e jogador de defesa, braço junto ao corpo. Ela bate na coxa e posteriormente bate no braço do jogador. Nada a marcar, pelo menos a minha interpretação. Luiz, e o Gilberto veio de novo aqui até a lateral do campo para receber um atendimento. Ele está acusando uma dor ali na altura do peito, recebeu um sprayzinho dos médicos do Vasco, ainda não está 100%. E o Gabriel Everton está pronto para entrar. O Luxemburgo vai mexer no time. Estamos com 16 minutos de bola rolando. Vai sair o Jonas. Aí saiu o Jonas. O Jonas mostrou um destempero, ficou barato, tomou um cartão amarelo. Poderia ser vermelho, ele vai mudar o jeito do time jogar. A configuração do meio do campo vai ficar com Canteiros e Márcio Araújo. O Everton talvez fazendo o papel ali pelo meio, né, com Gabriel e Marcelo abertos. Isso vai ser assunto para o Júnior e para o Juninho. Mas é uma decisão forte, embora o Everton seja reconhecidamente, talvez não o mais importante, mas um dos 2, 3 mais importantes jogadores do Flamengo, do atual elenco. Está voltando de contusão. Vai mudar o meio-campo, perde esse homem na frente da zaga, que é o Jonas, para ter 2 na frente, mas que não tem tanta potência na marcação. Mas ganha com a entrada do Everton. E a gente vê agora o Jonas. O Jonas está completamente fora do jogo. Não se encontrou. Não deu um bote certo ainda o Jonas. Agora toque do Alexandre. E o meio passa a ter, Luiz, só para complementar, esse 10 que é o Marcinho no Vasco, será um jogador no Flamengo atrás do Alexandre. Pode ser o Gabriel ou o próprio Everton, né, Júnior, que está entrando. Eu acredito que ele vai puxar o Canteiros, né, para fazer aquela linha dos dois, como estavam fazendo até algum tempo atrás. Talvez pudesse esperar um pouco mais o Vanderlei no caso do Jonas, né? Lógico que a entrada que ele deu é uma entrada completamente fora de tempo, né? Mas podia esperar para ver se o jogador consegue, né? Pelo menos se acalmar um pouco para jogar. Ele não quis correr o risco. Olha, a entrada realmente é... A juventude contou nisso aí. Eu acho que ele pensou na falta de experiência na juventude do Jonas e sabe que se ele fosse expulso no primeiro tempo ainda, seria difícil para o Flamengo até o fim conseguir manter. Agora o jogo ficará mais aberto e chance para os jogadores ofensivos. E o Flamengo muda o jeito de jogar, que é um outro ponto para vocês analisarem, que de repente tem a ver, tem uma soma de fatos aí, Você né? tem prós e contras, vai, Luiz. Bola tocada lá na esquerda, vamos ver o que vai fazer o Vasco no ataque. Iago tentou chegar à linha de fundo, trouxe para a perna esquerda, bateu cruzado, fechou para fazer o corte, tirando o Anderson Pico lá atrás. Agora Alexandre caiu, reclamou de falta. O juiz entendeu que no jogo começa completamente diferente do outro para o João Batista de Arruda, né? Outro desafio. Aí vem o garoto Iago de novo, se movimenta, levou para o pé direito, bateu, a bola explodiu no Júlio dos Santos. Aí chega o Wallace cortando, a bola cai no Gabriel. O Gabriel faz a bola chegar ao Everton. Domina pela esquerda. Aí o Everton tentou o levantamento para o Alexandre. Está marcado um impedimento do Alec Gol.
Agora a gente vai ver então o lance do Wallace. A nossa lente de aumento está no ponto. Roda pra gente então. É isso, Gaciba? Alguma alteração na sua opinião? Não, exatamente isso. Vê que o braço está junto ao corpo, tá flexionado, a bola bate na coxa, posteriormente no braço, nada a marcar, lance normal. E vem de novo o time do Vasco. Marcinho tenta a arrancada, acabou perdendo, desarmado que foi. Aí Gabriel tentou botar na ponta direita, agora buscando o Marcelo. Ficou meio na dúvida, vai, não vai. Rodrigo recua para o Martin Silva. Aí o goleiro uruguaio, o jogo começa, gente, é uma configuração assim, tá meio estranho, né? Nada se definiu no jogo, incrível. Não, disputado, o jogo é bem disputado. O Flamengo agora, o Canteiros e o Márcio Araújo. Olha, Alexandre, tá vendo de novo, né? O lance é todo ele, a armação do lance é todo estranho, incrível isso. O nervosismo da disputa de início. E agora a gente está revendo o lance do Alexandre. Neste momento nós temos a parada técnica. A parada técnica acontece nesse instante aqui no Maracanã, então a gente vai voltar com outras imagens sobre as manifestações pelo Brasil. Começando por São Paulo, os manifestantes se concentram na Avenida Paulista. Agora ocupam 11 quarteirões da Paulista. Em 15 de março foram aproximadamente 15 quarteirões. PM e manifestantes não divulgaram os números de manifestantes. No último dia 15, a PM e os organizadores calcularam em 1 milhão o número de manifestantes. O Datafolha calculou 210 mil. O Datafolha anunciou que vai divulgar uma parcial dessas manifestações de hoje no fim da tarde. A PM ainda não divulgou nenhuma estimativa, ao contrário do que fez no dia 15 de março, quando soltou várias parciais. Vamos agora a Curitiba. Saímos de São Paulo, da Avenida Paulista, para Curitiba. Manifestantes se reúnem na Boca Maldita, tradicional ponto de manifestações da capital paranaense. São 8 mil pessoas, segundo a PM. Organizadores ainda não liberaram as informações dos seus cálculos. Vamos sair agora de Curitiba e vamos a Aracaju, onde manifestantes se reúnem na Avenida Beira-Mar, no bairro 13 de Julho, zona sul da capital sergipana. A maioria veste verde e amarelo e pede um basta contra a corrupção. Também pedem um impeachment da presidente Dilma. Segundo a PM, são 350. Segundo os organizadores, 500. Em 15 de março foram 900 pessoas, segundo a PM, e os movimentos sociais indicaram que houve 6 mil no último dia 15 de março. A TV Globo continua acompanhando e trazendo a cobertura das manifestações ao longo do dia e a cobertura completa logo mais no Fantástico. Vai recomeçar o jogo no Maracanã depois da parada técnica. Já autorizou o João Batista Arruda com a cobrança do Luan. Bola rolando de novo no Maracanã para Flamengo e Vasco. Está marcada a falta sobre o Marcinho. A caída aí, o Marcinho está claramente no outro padrão físico, Marcinho, de quando ele foi barrado a questão de uns 20 dias, né, João? Eu acho que a comissão técnica acertou, dando uma condição melhor para ele, porque a qualidade técnica a gente conhece o Marcinho, né? A parte física estava fazendo com que ele não tivesse um bom rendimento. Emagreceu 6 quilos, Foi todo um processo mesmo, né? E vem cobrança de falta para o Vasco da Gama. Olha lá o Marcinho preparado para fazer a cobrança. Luan e Rodrigo, os dois zagueiros para a área. Levantamento, Luan passou pela bola. Subiu para cortar o Marcelo no primeiro instante. A bola vai sobrar na esquerda. Tentou fazer o domínio para o Vasco, Luan. O Luan ali não está muito a praia dele não, mas o está parando o jogo e marcando a falta sobre o Wallace. O Wallace vai sentindo ali o tornozelo direito. Vai se levantando o jogador do Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G, faça acontecer. E a bolinha anuncia que na Copa do Nordeste tem gol do Sport. Aqui o Vasco aperta a bola com o Madison. Cruzamento, chegou o Anderson Pico, a bola caiu, Gilberto tentou arrumar para o Marcinho. A bola espirrada, Júlio dos Santos. Agora é a vez do Pará. Sai rasgando a bola, tá até batendo no juiz hoje aqui no Maracanã. Aí o Alexandre dominando. Tocou para trás, botou na dividida o Wallace. Entregou para o Canteiros, tentou botar no chão. Alexandre vai na dividida. Aí Guinha Azul. Marcinho. O Wallace para o Marcelo Cirino. Velocidade, ele e o Rodrigo. O Rodrigo, na experiência, cabeceou para o lado certo e depois despachou para o ataque. O Wallace toca de cabeça. Quem chega para fazer o domínio é o Serginho. Tentou arrumar de peito para o Júlio dos Santos. Na sequência brigou, mas Anderson Pico ficou com ela. Serginho e Anderson Pico. Saiu faísca.
Bola caiu no Gabriel. Gabriel para Alexandro. Ele levanta na esquerda agora para o Everton. Esperto o Madison. Não quis correr riscos. Tocou nela pela linha de fundo. O prisma de visão ali do Doriva. A nossa câmera passeou atrás dele, mostrou como ele está olhando o jogo. É difícil para o técnico na beira do campo. É que se acostuma, né? E a torcida do Flamengo agora dá o ar da graça. Vai lá para a cobrança o Canteiros. Bressan vai para a boca do gol. Vem para a primeira trave. O Wallace vai na segunda. O Wallace subiu. A bola foi desviada pelo Luan. E o João Batista Arruda marcou falta. E o Marcelo está mostrando a camisa puxada. O Wallace estava chegando. O Marcelo mostrou puxando. Aqui, isso é o juízo que fizeram com a minha camisa. E o Luan saltou com o Wallace. O Wallace tem um bracinho ali. Agora a questão da camisa do Marcelo. O Cristiano vai segurando, vai segurando. Bom, Caciba, desenrola aí a confusão. A imagem é clara, né? Está sendo agarrado o jogador. Na verdade, estão ali tudo com uma disputa de espaço. Né? Mas, na verdade, o árbitro está olhando a bola, né? Na verdade, ele está nesse movimento da bola, que é exatamente onde ela chega perto da cabeça do Wallace, onde ele marca a falta. É onde o árbitro está com o olho. Não dá para ver tudo dentro da área. A diferença até agora, Luiz, é que o que o Vasco tem de melhor hoje é a disposição, é a raça, é a vontade que esses jogadores têm de voltar a colocar o Vasco numa posição melhor do que ele se encontra hoje. E o Flamengo, o que é que tem de melhor? A parte técnica, mas não conseguiu colocar em campo até agora. Júlio dos Santos, ele teve um encontrão com o Marcinho. Anderson Pico saiu com a bola, mas o João Batista Arruda marcou falta sobre o Júlio dos Santos. Mais uma etapa do Quem Chega Lá. A competição entre os novos comediantes do Brasil, valendo um carro 0-0. É logo mais na abertura do Faustão. Vai jogando Pará, segue 0-0 no Maracanã. 25 minutos agora de bola rolando no primeiro tempo. Anderson Pico. O Júlio dos Santos vem na marcação, ele trabalha. Bola curtinha com o Canteiros, devolve no Pico. Pico bota na esquerda para Everton. Mais atrás para Anderson Pico. O jogo é um jogo de xadrez hoje aqui. Levantamento para o Marcelo Cirino. A bola espirrada, caiu na esquerda com o Gabriel. Alexandre pedindo, ele cruzou. Marcelo passou no toque sutil. A bola vai pela linha de fundo. Não chegaria no Alexandre. Você vai ver nessa repetição que, olha, se o Marcelo não toca, o Rodrigo fica desesperado com as beiradas do campo, que a bola está chegando na área toda hora. Não chegou, Luiz, mas chegou de uma jogada que não foi planejada, né? Foi um rebote que terminou pegando o Gabriel livre de marcação aqui e colocando o Marcelo realmente numa ótima posição para finalizar. E é uma chance muito clara de gol, né? O cruzamento do Gabriel perfeito, foi um passe de perna esquerda, deixou o Marcelo em condições de fazer o gol. Uma primeira grande chance que ele pode lamentar. Se fosse talvez o Alexandre, já colocaria para mais dentro. Finalizador. O Marcelo Cirino que busca o primeiro gol dele em clássicos, né? Já jogou 11 clássicos, 7 pelo Atlético Paranaense, 4 pelo Flamengo. Nunca fez gol em nenhum clássico. O Gilberto está com um curativo ali, depois daquela entrada do Jonas no comecinho que atingiu, olha, sangrou mesmo o rosto do Gilberto. E o Rodrigo, naquele instante, ele saía gritando para os colegas de defesa para sair, né? Ou seja, para fazer a linha, para deixar os jogadores do Flamengo em impedimento. Bola para o Gabriel, a posição é boa. Gabriel tem o Marcelo e o Alexandro. Rolou para o Everton muito atrás. Houve um pequeno desvio do Luan. Foi esse que tirou a trajetória da bola que ele gostaria que ela fizesse. E como o Gabriel se sente bem pelo lado esquerdo também, né? Agora com a mudança que fez o Flamengo, houve uma inversão dos dois ali. Enfim, eles bagunçam o coreto. Se manda o Flamengo, o Vasco de novo com o Cristiano na esquerda, tentou o cruzamento. Levantou, mas a bola foi desviada. Portanto, é escanteio que favorece o Vasco. O Bressan estava na jogada, o time do Vasco agora dá a resposta do outro lado, vai ficando bacana. A disputa na garganta das duas torcidas. É por aí, é no coração, é na alma, é na garganta. Que seja um clássico de paz hoje, no próximo domingo, no próximo sábado. Marcinho no escanteio, fez o levantamento, Paulo Vitor ficou na dúvida. Quem vai chegar chutando é o Iago. Tentou direto, o Iago não pegou legal, pegou muito embaixo, tiro de meta. Fala, torcedor, aqueles que participam pela internet, mandam suas mensagens, fazem seus pedidos. Vamos ver qual é a participação desse primeiro tempo? Enquanto a nossa super câmera lenta vai mostrando lances do jogo. O Estácio de Irecê, na Bahia, o que mudou com o retorno do Marcinho ao time do Vasco. Valeu, Estácio, pelo Globoesporte.com/futebol 2015. O Juninho Júnior, os nossos comentaristas
Vamos responder para o Estácio e para a grande torcida vascaína, para você que está ligado na Globo depois desse ataque do Flamengo. Marcelo protegeu, caiu, queria falta. O juiz entendeu que não houve nada. E você, Gaciba, lance normal? Marcaria falta. Juninho, Marcinho bem no Vasco. O Marcinho ele foi contratado para ser um dos pilares do time esse ano, para ajudar o Vasco a fazer uma bela temporada. Pegou no início, como já foi falado, já perdeu 6 quilos, se encontra numa posição física melhor e tem que jogar. Se ele vinha recuperando a forma e a qualidade técnica que tem, eu acho que o Dorival acertou, ganha experiência, um jogador acostumado com jogos assim. Júnior. Luiz, ele tem principalmente, né, o lado da criatividade. Ele joga... Até o próprio posicionamento dele hoje é bem atrás do Iago e do Gilberto, que são os dois homens um pouco mais à frente. Ele está sendo seguido sempre de perto para tentar minimizar essa qualidade que ele tem na distribuição e na formação das jogadas. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser mais. Imagem do Maracanã para você, o grande palco do futebol brasileiro, palco de 2 finais de Copa do Mundo. Não tá lotadão, não, mas tá legal o astral aqui no Maracanã. Vai sair jogando o Flamengo com o Bressan. Mas a bola chegará ao Pará. Recebe ali do lado direito. Se apresenta o Canteiros, tem o Marcelo Cirino mais à frente. Ele botou no meio para Alexandre, deixou para o Everton. Quem apareceu foi o Madison. Aí Marcinho subindo. Bola espirrada, fica no guinha azul. Levanta para o Gilberto. Gilberto chegou bem, tomou conta da posição no Vasco. O Iago vira opção, Gilberto traz para o pé direito, adiantou demais, quando talvez estivesse preparando até para um possível chute. Vamos ver o que vai fazer o Serginho. Deu uma olhada, estava longe para experimentar. Fez a bola chegar ao Marcinho. Marcinho tem o Madison se movimentando do lado direito. Toca mais atrás para Júlio dos Santos. Paraguaio que ainda não fez um gol com a camisa do Vasco. Ele que foi artilheiro da Libertadores em 2014, pelo Olímpia. Bola tocada na esquerda. Cristiano levantou. Marcinho, por pouco ele não alcança. Globo, a gente se liga em você. Itaú Personalité Digital, só para ser mais pessoal. Vai subindo o Pará. Desvio de cabeça lá para o Marcelo. Foi muito forte o lateral. É do Vasco da Gama lá pela esquerda. O Vasco que volta a jogar no meio de semana pela Copa do Brasil. O Vasco jogará contra o Rio Branco do Acre em São Januário na próxima quarta-feira. Venceu o primeiro jogo por 2-1. Ou seja, tem esse desafio aí para confirmar a classificação em meio aos 2 clássicos das semifinais do Campeonato Carioca. E na outra semana, no dia 22, né? Isso, 22, ou 21, quarta, não, 22, 21, quarta, 21 feriado é terça. O Flamengo vai jogar contra o Salgueiro. O jogo vai ser em Pernambuco, ainda não está definido se lá na cidade, no estádio do Salgueiro ou se na Arena Pernambuco. Existe essa possibilidade, mas o Flamengo já na segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco ainda na sua primeira empreitada contra o Rio Branco do Acre. Sai jogando o Luan. 31 minutos, Luan tenta fazer o passe na esquerda para o garoto Iago. Vai passando o Cristiano. Iago vem na velocidade. Marcinho se movimentou. Iago ficou marcado por 2. Márcio Araújo pressionou. Bola espirrada, vai sobrar na direita com o Madison. Júlio dos Santos. Tentou a bola para o Madison. Bola vem redondinha. Esperto o Wallace, chegou e tocou pela linha de fundo. Escanteio. O Wallace está reclamando, queria falta. Dá uma bronca no João Batista Arruda. E o lance foi esse aí. Bem, impressionante, Luiz, é que apenas o Madison pelo lado direito está dando trabalho a todo mundo, porque o Júlio dos Santos não faz jogada de linha de fundo, né? Então o Madison está muito bem até agora. Escanteio, nada marcado de falta. Obrigado, Gaciba. Vai lá o Marcinho para fazer a cobrança do escanteio. Você vê toda a movimentação na área do Flamengo. Serginho se movimenta, Luan, Rodrigo também vai, levantamento, toque, Paulo Vitor! O Luan veio na primeira trave, aliás, o Júlio dos Santos veio na primeira trave. Ele é grandalhão, a cabeçada foi perfeita. O Paulo Vitor fez grande defesa. De novo o Marcinho. Olha, Júlio dos Santos, Luan e Rodrigo é um tormento. Levantamento no meio, subiu para fazer o corte o Wallace.
A bola voltou no Madison. De novo, toque, levantamento lá para a área do Flamengo. Mas o toque do Rodrigo foi de zagueiro, mas é do outro lado, Rodrigo. Ele cortou e o Flamengo veio para o contra-ataque. Bola para o Everton. Recebe na direita o Everton. Alexandro, Gabriel. Everton levou, trouxe para o pé esquerdo, bateu para o gol, voltou, arrumou para o Gabriel. Jogou sobre o gol. O Flamengo chegou em 7, 8 segundos. Seu lance inteiro para você. O Everton levou para o pé esquerdo, errou o chute. Na verdade, ele já devia ter tabelado antes, na minha visão, mas a frente estava poluída. E aí depois o Gabriel errou a finalização. Dentro da característica, né, Luiz, do time do Flamengo, que é sair rápido em velocidade, aproveitando o espaço e o contra-ataque, que é uma das suas melhores armas. E antes disso, uma grande defesa realmente do Paulo Vitor. Aplicativo Globo. Que tal você participar pelo aplicativo Globo no seu tablet, no seu smartphone? Você vai lá, baixa e aí tem a multicâmera, tem enquete, tem games, tem muita diversão para você e muita informação. Aplicativo Globo. Quem está melhor aí, na sua opinião? Vamos fazer essa enquete agora. Quem está melhor, Vasco ou Flamengo? Esse jogo que já teve coisas assim meio inusitadas. Isso é bom no futebol, né? Não dá para prever o que vai acontecer. Márcio Araújo levantando para o Alexandre, foi muito forte. A bola passa, vai ficar atrás com o Rodrigo. Rodrigo dá uma consistência na defesa do Vasco. Teve ausente em momentos importantes. O time tomou 5 gols domingo passado. Olha o Gilberto com o Wallace. Ia mandando um lençol no Wallace. O João Batista Arruda marcou a falta. Júlio dos Santos quer cartão. O Wallace botou a mão no peito do Gilberto ali. Diga, Gaciba. Ele bloqueia a passagem do Gilberto com o braço esquerdo, né? Claramente impede a passagem do jogador do Vasco. Falta bem marcada. Era para cartão ou não? Ficou assim mesmo? Tá bom? Beleza? Não, achei que não. Achei que essa falta como essa existem muitas no jogo. Se aplicar cartão em todo esse tipo de falta, sobra pouca gente dentro do campo. Galera dando tchauzinho pro Brasil inteiro aí. Marcinho vai na cobrança, jogada trabalhada aérea do Vasco. Repito, olha, Luan, Júlio dos Santos e Rodrigo, eles são o esteio da jogada aérea. Cada um vai para um canto. Olha o cruzamento. Passou por todo mundo. Sobrou na esquerda, Serginho levantou. Paulo Vitor vai ficando com ela depois da cabeçada do Gilberto agora. Não, Luiz, não somente pelos bons cabeceadores, mas pelo caso do Marcinho, né? Ser um ótimo batedor de falta. É a 4ª ou 5ª falta lateral, né? Que tem o Marcinho batendo e tem esses grandes cabeceadores na área, que é uma arma do Vasco que foi usada durante praticamente todo o campeonato. Só para completar, Júnior, não podemos esquecer que o Flamengo só tem 2 bons defensores de bola aérea, que são os 2 zagueiros. Gabriel, jogada para o Marcelo, que bolão, bateu Marcelo, Martin Silva. Goleiraço de seleção. Jogada do Gabriel com o Marcelo agora. Canteiros, levantamento para o Pará, outro bolão, recebe o Pará, foi no fundo, cruzamento, Martin Silva soltou, Marcelo, tá marcada a falta sobre o Martin Silva, o Vasco tem pressa, mas o goleiro está caído e, portanto, o João Batista Arruda não permitiu que o jogo prosseguisse. Jogadores do Flamengo reclamam, é Vasco e Flamengo, né, meus amigos? Esse é um jogo muito especial mesmo. Leonardo Gaciba, marcou bem a falta, o juiz? Sinceramente, não vejo falta na jogada, Luiz. Vejo, né, na verdade, o Alexandre parado. O Martin Silva acaba saltando em direção à bola e acaba caindo em cima aí, a grande defesa do Martin Silva, e acaba caindo em cima do atacante do Flamengo. Particularmente, achei que não houve a falta. Bom, aí a grande defesa do Martin, tudo bem. O Marcelo pode até ter chutado, mas ali não tem jeito. O goleiro tá fechando o ângulo. Agora tem que passar por uma região que o goleiro tá, né? Eu vou voltar àquele comentário que o Juninho fez, né? Se é o Alexandre nessa jogada, né, com a sua visão, com a sua facilidade de finalização dentro da área, poderia. Mas o Martim, quando ele sentiu a metida da bola pro Marcelo, ele já se adiantou 2, 3 metros para evitar que o jogador tivesse uma visão maior do gol. Gente, nós vimos uma bolinha pintando na tela da Globo. Olha, Carlos abre o placar para o Atlético Mineiro. No Campeonato Mineiro, o Atlético e o Cruzeiro estão se enfrentando nas semifinais. O Cruzeiro tem a vantagem de 2 empates, tem a vantagem de, inclusive, de 2 resultados, como a gente costuma dizer no futebol, iguais, uma derrota e uma vitória pelo mesmo placar. O jogo está acontecendo no Independência, hoje, portanto, é mando do Atlético, que ficou em terceiro, e eles estão se enfrentando na outra semifinal, Tombense e Caldense. Jogaram ontem e empataram o primeiro jogo em 0-0. Decisão vai ser em Poços de Caldas no próximo sábado. Segue o clima, eu ia dizer quente, mas clima quente. Flamengo e Vasco é normal. Segue um clima assim, tem uma energia diferente hoje aqui. O jogo tá
Tá com faltas diferentes, estranhas. Tecnicamente também, de vez em quando tem um lance lindo. Na sequência, um lance pífio. Quem está tendo trabalho é o quarto árbitro, Daniel de Souza Macedo. Agora há pouco ele veio aqui conversar com o Antônio Melo, preparador físico do Flamengo, que estava muito exaltado. Agora foi ali no banco do Vasco também, o Edson Viana está acompanhando, né, Edson? Exatamente, o banco do Vasco está vendo o jogo mais em pé do que sentado, que toda hora ele levanta. Por sinal, são quarto e quinto árbitros hoje aqui. A COAF, Comissão de Arbitragem do Rio, escala 2, porque tem que tomar conta dos dois bancos, mesmo de forma igual, né? E o Vasco tem mais uma cobrança de falta. Vai lá de novo o Marcinho. O time do Flamengo saiu bem da área agora. Veja o levantamento. Subiu o Bressan e tirou. Uma outra estratégia. A falta era um pouco mais distante, mas já mudou o jeitão de se posicionar a defesa do Flamengo. Sabendo dessa virtude que o Vasco tem na bola parada. Então o Paulo Vitor se adianta, né, para tentar, né, cobrir aquele espaço que normalmente quem bate a falta coloca a bola ali. E aí a defesa sai um pouquinho mais para a linha da grande área. E como está bem distante do gol, se a bola for muito rápida, não dá tempo de quem vai atacar chegar na bola. E aí facilita a saída do goleiro. Você estava falando do clima, do clássico. Normalmente o Doriva é um cara tranquilo à beira do gramado, mas hoje ele está muito agitado, pulando, chutando, gritando. Está realmente mais exaltado do que o normal. E agora falta sobre o Marcelo. O Flamengo tinha pressa para cobrar, o Vasco não permitiu. O juiz está marcando com o spray. Olha, de novo, os jogadores um empurrando o outro. E com isso a bola vai rolando menos do que poderia. Canteiros vai lá para fazer a cobrança da falta. Já passamos de 38, quase 39 do primeiro tempo. Já show do intervalo para você, sempre com as atrações do show do intervalo. O Luxemburgo também está mais tenso do que o normal hoje. Isso é Flamengo e Vasco. Independentemente da qualidade técnica que o jogo se configura, tem sempre emoção. Canteiros levantando. Subiu o Rodrigo, tirou. Anderson Pico. Completou a jogada tocando de cabeça o Iago, mas era para correr, não deu certo, mas foi o Madison que tocou de cabeça, talvez para ele mesmo. O Flamengo recupera, Pará, tentou o passe na ponta direita, subiu para fazer o corte o Rodrigo. Bola vai caindo com o Guinha Azul faz o levantamento, Pará, joga no meio. A bola volta, sai jogando outra vez o Cristiano, fica cercado, prefere recomeçar com o Rodrigo. O Rodrigo faz a bola chegar ao Luan. 39 minutos, primeiro tempo. Show do intervalo traz informações, cobertura, lances, análise, já para você. Agora bateu uma calmaria no jogo, olha. Todo mundo esperando o que o Rodrigo vai fazer. Botou lá para o Gilberto. Na dividida a bola espiga, fica com o Márcio Araújo. Passe não foi legal. Toque de cabeça do Madison. Júlio dos Santos tentou um lençol no Anderson Pico. Anderson ficou irritado e sofreu a falta. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen começou a abrir o Inflação Zero. Aproveite! Lateral para o Flamengo lá na direita. Logo mais no Fantástico surgem revelações que podem mudar os rumos do caso Isabela Nardoni, a menina que foi jogada de um prédio há 7 anos em São Paulo. É logo mais, é no Fantástico. Everton entrou no transcorrer do jogo. Olha o Everton. Lá no chão, é falta nele. E cartão amarelo para o garoto Iago. Correto, Garcia? É um cartão bem aplicado, porque o Iago já tinha tomado o drible, foi tentar ir com o pé, não conseguiu, acabou jogando o corpo em cima do adversário, fora da disputa da bola completamente. E o Flamengo tem falta lá pela direita. Vai chegando para fazer a cobrança o Canteiros. Ajeitou com muito carinho o argentino, outro que está voltando de um período de inatividade por contusão. O Flamengo conseguiu botar todo mundo em dia para as finais do campeonato. Jogada pelo alto do Flamengo. Wallace, Bressan, Alexandro são os mais fortes pelo alto. O Marcelo Cirino é sempre muito esperto. Vem cobrança. O Wallace subiu com ele para fazer o corte. O Rodrigo está sendo soberano na área, o Rodrigo. Aí o Márcio Araújo. Faz o levantamento lá na ponta direita, buscava o Canteiros. Lá atrás o Marcinho tirou. Tem pressa o Pará na cobrança do lateral. Ficou sem opção. O Gabriel estava pertinho dele ali, mas se movimentou. Por isso o Pará tem que arremessar atrás para o Bressan. Botou lá na frente, foi o Rodrigo, tocou de cabeça. A bola voltou, Canteiros ficou de novo no alto. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine Zero, mais suave, zero álcool. Roubada de bola do Flamengo, aí o Everton.
Bola espirra, vai ficar atrás ali com o Canteiros. Botou na esquerda para Anderson Pico. Se aproxima o Gabriel. Veja o Anderson Pico. Canteiros está livre pelo meio. Ele tentou numa jogada mais difícil para o Everton. Chegou para fazer o corte o Madison. Bola quicou, ganhou efeito. Júlio dos Santos não alcança, a bola saiu. Portanto, o lateral favorece o time do Flamengo. O pessoal que está repondo a bola está com energia. A outra bola estava no campo. O menino botou já para bater o lateral. Olha lá, o Luxemburgo está bravo por conta disso. E o quarto árbitro pediu calma pro Gandula aqui agora, que tomou uma enquadrada do Luxemburgo. O Luxemburgo está bem irritado aqui com o Gandula, esbaforindo aqui para cima dele. Agora está sendo acalmado ali no quarto árbitro. Apilhado Luxa hoje. Flamengo e Vasco, meus amigos. Flamengo e Vasco. É muita rivalidade, aquela tensão. Tudo isso dentro do campo saudável vai legal. Que nada chegue à violência. Nada justifica a violência. Bola com o Iago tocando na esquerda. Vamos ver o Cristiano. Trabalhou, Gilberto se movimentou. Marcinho também. Ele devolveu no Iago. Iago vai para cima da marcação. Tenta chegar até a linha de fundo. O garoto caiu, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. É só reposição de bola para o Paulo Vitor. Olha, daqui a pouco no show do intervalo, Marcelo Correge vai mostrar para a gente como foi a vitória do Fluminense ontem por 2-1 sobre o Botafogo. Botafogo que entrou com a vantagem dos 2 empates. Agora quem joga pelo empate sábado que vem é o Fluminense. O Fred fez o gol 300 e o gol 301. 2 minutos, Luiz. Portanto, vamos a 47. Já no show do intervalo, como foi Fluminense e Botafogo ontem aqui no Maracanã. Aí vai chegando o Wallace, Anderson Pico. De primeira para o Márcio Araújo. Canteiros. Gabriel recuando de novo para o Canteiros. Gabriel que está fazendo o papel ali mais pelo meio. Quando acontece isso aí, ele cai na ponta. Mas normalmente é o Marcelo, está na ponta, o Everton na outra e o Gabriel no meio. Marcelo Cirino, cruzamento, a bola passou, olha o Everton! Meio que furou o Everton, talvez não esperasse a furada do Madison. O Everton está reclamando com o assistente que a bola teria sido desviada pelo Madison. Ele queria lateral para o Flamengo, mas não foi o que entendeu a arbitragem, não. Bom, vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. Nós vamos a 47 minutos. Vamos ver o que vai fazer o Gilberto ali do lado direito. Saiu com bola e tudo pela linha de lado. Júnior assim ficou direito. Marcelo de um lado, o Everton na outra ponta e o Gabriel fazendo a função atrás do Alexandre ali. Luiz, melhorou em relação ao início do jogo, né? Quer dizer, você tem jogadores com qualidade para saída de bola que começaram a acertar os passes. E o Everton está muito pela esquerda aqui, deixando o Cirino praticamente pela direita. Lá vem Marcelo Cirino de esquerda, bateu pro gol, Martin Silva defendeu. Os minutos finais do primeiro tempo, o Flamengo cresceu, conseguiu igualar o jogo sim, Luiz. O Vasco na raça, na disposição. Dá uma olhada lá, Janiel. O Vasco com 53% de posse de bola contra 47%. Para te ajudar nos comentários aí, vamos ver as finalizações. Foram 4 para cada lado no jogo. Mas as melhores chances, mais claras, foram do Flamengo. O Vasco dominou nos duelos e o Flamengo foi melhor na criação e criou chances mais claras de gol. Cristiano no lateral. De novo, o Gandula estava estressado lá, né? Botou outra bola em campo. Cruzamento. Vai Marcinho. Subiu. Tentou o toque de cabeça com ele para fazer o corte o Márcio Araújo. Aí saiu jogando ali na esquerda. Chega o Anderson Pico. Gabriel agora abre na ponta esquerda. Alexandre foi pelo meio. A bola do Anderson Pico foi para o Alexandre. O Alexandre aparou para o Marcelo Cirino. Recebeu. Virou para o Gabriel na ponta esquerda. Passou o Everton. Recebeu o Everton. Bateu cruzado para fazer o corte e jogar pela linha de fundo. Isso é linda jogada, Luiz. De novo, olha, quem acompanhou foi o Serginho, quem cortou foi o Madison. Escanteio que favorece o time do Flamengo, talvez o último lance do primeiro tempo. A gente brinca que é jogada de livro, né? Quando quem joga pelo lado do campo recebe a bola, o lateral tem que passar rápido. A ultrapassagem bem feita, o passe certo, a zaga do Vasco conseguiu tirar bem a bola. Foram 5 escanteios para o Vasco, é o segundo para o Flamengo no jogo. Canteiros vai para a cobrança. Bressan e o Wallace. Os dois dão sustentação para a jogada aérea. Levantamento, a bola passou, Marcelo não dominou. E a bola vai sobrar com o Pará. Recebe lá pela direita o Pará. Faz o drible de pé esquerdo, cruzamento, Guinha Azul tira dali. Aí de novo o Pará. Faz a proteção e a bola sai. Lateral que favorece o Flamengo. O Pará ficou caído lá fora do campo, deu uma caprichada no Moicano.
Vai lá o Pará arremessando para o Marcelo no momento em que apita João Batista de Arruda. Fim de papo no primeiro tempo. De 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. O show do intervalo começa com os nossos repórteres, o Edson Viana e o Guilherme Marques. A expectativa ali para a chegada dos jogadores. Estou chegando aqui no Everton. Everton, você talvez tenha entrado mais cedo do que estivesse esperando, né? Muito por conta do nervosismo que o Jonas mostrou. Os dois times realmente estão muito tensos nesse primeiro tempo. Vasco e Flamengo, ultimamente, é assim. Não parece jogo de futebol, parece guerra. Obrigado, Everton. Edson. Ouvindo aqui o Gilberto. E ele veio com o pé alto. Eu acho que foi para vermelho. Mas acontece no jogo, segue em frente, o time está bem, está sempre bem centrado, sabe o que está fazendo, está tocando bem a bola e é questão de tempo para a gente chegar no gol. Jogo tenso, já tinha levado alguma vez ponto assim? O doutor falou que você vai ter que levar. Não, nunca tinha levado ponto não, mas acontece, isso é o jogo. Obrigado, Gilberto. Olha, semifinal da Copa do Nordeste, o Sport está vencendo o Bahia por 1-0. O primeiro jogo foi 0-0, o segundo está acontecendo na Bahia. Agora o Bahia tem que virar para se classificar. O gol do jogo na voz marcante de Léo Batista. Boa tarde, Luiz e galera. Fonte Nova, Bahia Esporte pela Copa do Nordeste. René cobrou falta. Diego Souza no segundo andar para fazer Sport 1, Bahia 0 no primeiro tempo. A bola está rolando no segundo, Luiz Roberto. Muito bem, meu amigo Léo Batista. Tudo pronto aqui no Maracanã. Vamos para o segundo tempo e, pelo jeito, a gente tem modificação, né? No Vasco tem sim, Luiz. Entrou o Rafael Silva com a camisa 18 no lugar do Iago. Ele me disse que o Doriva pediu a ele para jogar ali naquela mesma função, só que com uma movimentação maior. E o pessoal do Vasco ainda está reclamando da falta sobre o Gilberto. O auxiliar aqui me disse que o peito dele está bem machucado, está arranhado e ele precisou levar pontos ali no rosto. O Flamengo é o mesmo que terminou o primeiro tempo, Luiz. Lembrando que o Flamengo já fez uma modificação ao longo do primeiro tempo. A saída do Jonas para a entrada do Everton. Vai começar o segundo tempo no Maracanã, tá aí o Serginho, o João Batista Arruda, o juiz da partida, tomando as últimas providências. O Márcio Araújo autoriza João Batista de Arruda. Bola rolando, está valendo o segundo tempo. De 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. É a corrida por um lugar na decisão do Campeonato Carioca. O Rodrigo tocando com o Luan. O campo já está totalmente agora na sombra. Nessa época do ano, a noite chega mais depressa. O sol cai rapidinho, então já estamos na sombra aqui no Maracanã. Aí o Rafael Silva, que acabou de entrar, exatamente ali na função, na ponta esquerda, no lugar do Iago. Veja aí o Gabriel, jogando na direita para Pará. Pará tem o Marcelo Cirino se movimentando, preferiu trabalhar atrás com o Canteiros. Outra vez no Pará, dominou errado, o lateral favorece o time do Vasco, ali pela esquerda do seu sistema defensivo. O Pará e o Rafael estão numa disputa implacável pelo moicano mais bonito do jogo. Guinha Azul não conseguiu tocar o Cristiano. Quem tirou foi o Bressan. Guinha Azul de novo. Bola volta no meio. Márcio Araújo para Marcelo Cirino. Tentou a jogada. Alexandre passou. Ficou no Everton. Recebeu, botou na frente o Everton. Chegou para fazer o domínio e saiu jogando muito com bem, categoria. O Márcio. Muito bem. Fez uma cobertura difícil, inclusive porque a bola não era para o Everton, né? Ele seguiu o Everton até o final da jogada e pôde fazer a cobertura. E depois saiu com categoria, né? Convicto do que estava fazendo o Madison. Guinha Azul para Rafael Silva. De novo para Guinha Azul. Mas a bola chegar ao Cristiano. Aí o Rafael começou a temporada até jogando como titular. Com uma chegada dos reforços, acabou virando opção de banco. Mas eu não tiraria o Iago. O Iago fez um bom primeiro tempo, né? Não sei qual foi a ideia do Doriva, né? Porque até taticamente ele estava ajudando demais também o Cristiano aqui, voltando, né, quando o Pará se apresentava. Pelo lateral cobrado para o Vasco. Subiu bem o Wallace, tirou. Bola voltou o Serginho. Recomeça para o Vasco da Gama, trabalhando com Guinha Azul. Rafael Silva se aproxima, ele bota lá na esquerda para o Cristiano. E que bolão! Cristiano tem o Gilberto passando e pedindo, tentou o cruzamento, errou! O Bressan tira dali. Talvez porque o Rafael Silva tem um pouquinho mais de técnica na hora da conclusão, né? O Iago ele corre mais, mas ele tem dificuldade na conclusão. Tanto é que a bola sobrou para ele naquele primeiro lance do Vasco e ele não conseguiu concluir. Eu acho que por isso, e ele conhece bem o Rafael Silva, porque já treinou o Rafael Silva. Cristiano para Serginho. A bola passou pelo Guinha Azul, deixou a bola passar para o Rafael Silva. Rapaz, o bandeirinha não tinha levantado a bandeira de lateral não, viu? Ele esperou a jogada, o Rafael botou muita força na bola
Mas depois o Bandeirinha marcou o lateral já cobrado. E na verdade, Luiz, essa posição é do Dagoberto quando ele se recuperar, né? O Dagoberto veio para fazer essa função. E até agora, como ele se lesionou muito rápido, o Doriva não definiu quem deveria jogar nessa posição. Já testou até o Bernardo também. O Dagoberto que está no banco. Vamos ver o resultado da enquete do aplicativo Globo, que nós deixamos no finzinho do primeiro tempo, nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Está começando o segundo tempo. Agora a gente vai ter uma noção de que o pessoal está achando sobre o domínio do jogo. Quem está melhor no jogo, Vasco ou Flamengo. E o resultado é o seguinte, vamos ver se a gente tem, olha, Vasco 44%, Flamengo 56%. Naquela parte final, como disse o Juninho, até o Flamengo tem chances mais claras de gol, né? Mas o que mostra o equilíbrio do jogo, até o resultado da enquete. Júlio dos Santos, pressionado, perdeu, Anderson Pico, é uma briga pela bola, vê como o jogo tá brigado mesmo, né? Pico cobrando a falta para o Gabriel. Alexandre tá pelo meio, ele trabalhou com o Pico. Aí Canteiros, tá voltando de contusão o Canteiros. Bolinha trabalha, tem gol acontecendo. É momento de decisão nos estaduais. Com direito a um Cruzeiro e Atlético, o Atlético vencendo. E o Cruzeiro empata com Arrascaeta, o Uruguai que jogou na Argentina, fez tanto sucesso ano passado, enquanto você vai vendo o Dagoberto aí no banco de reservas. Resultado que é bom para o Cruzeiro. Não tem negócio de gol de visitante, mas 2 empates, o Cruzeiro se classificaria para a decisão do Mineiro. Uma opção, Júnior, que ele nunca fez, que eu acho difícil, seria, ele pode colocar o Serginho na lateral direita, o Madison, que é o melhor jogador do Vasco, na posição do Júlio dos Santos na frente, e trazer o Júlio para o meio no lugar do Serginho. E olha, Anderson Pico chuta forte, 31,90 metros da bola para o meio do gol. Bateu o Pico, bola voltou, tá marcado impedimento. O Wallace está brigando pela bola. Ih, rapaz! Ih, vai ter negócio de atitude drástica. Agora não foi tão drástica. Jogadores do Vasco estão indignados. O Wallace tem amarelo. Ele deu amarelo. E tem um cartão amarelo agora para o Everton também. O João Batista Arruda se conteve ali, porque o Wallace, depois que ele se enroscou para brigar pela bola, a gente vai esperar concluir a conta. Vamos já. Olha só. Aí o Rodrigo fica e o Wallace chuta o Rodrigo. Bom, Gaciba, que atitude você tomaria? Na verdade, o Rodrigo coloca a mão no rosto do Wallace ali. O Wallace, né, se indigna e acaba passando esse chute, uma rasteira, né? Não foi aquele negócio. Fica uma entrada diferente em relação àquela com a sola da chuteira que a gente viu no primeiro tempo, que o Jonas acabou propiciando, né? O cartão amarelo entregado para o jogador, para o Wallace, e acabou entrando de graça o outro atleta do Flamengo, tomando cartão amarelo. O Rodrigo, que na saída para o intervalo se envolveu numa confusão aqui com o Bressan. Os dois discutiram aqui nos túneis que dão acesso ao vestiário, mas parece que agora está tudo bem entre eles. Segue o clima de Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, e você ligado na Globo em todo o Brasil curtindo. Gabriel vai para a linha de fundo. Alexandre pedindo o cruzamento. Foi bloqueado pelo Luan. E naquela confusão ali, o Everton também levou um cartão amarelo, hein, Luiz? Isso mesmo, como disse o Gaciba, né? Chegou reclamando forte e foi punido com o cartão amarelo. Aí o Martin Silva com cara de preocupação. Olha lá o Gabriel para fazer a cobrança do escanteio. É comecinho do segundo tempo para você. Domingo que vem eles voltam a se enfrentar aqui no Maracanã. Bressan e o Wallace à altura da marca do pênalti. Levantamento, subiu para fazer o corte. O Rodrigo Soberano tirou. Ela voltou no Everton. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Já já a gente confirma, porque Everton leva o Flamengo lá pela esquerda. Voltou atrás, arrumou para o Canteiros, levantou para o Alexandre, deu uma casquinha e jogou pela linha de fundo, mas já estava marcado o impedimento do Alexandre. Não estava, né? A bandeirinha só marcou mesmo tiro de meta. O Alexandre acabou resvalando. Olha, essa bolinha é gol do Bahia. A gente vai ver, vamos mostrar esses gols? Vamos lá? O Bahia empata contra o Sport. A gente está vendo o super tirateio mostrando que a posição era de mesma linha, portanto acertou o bandeirinha. E o Martin Silva vai cobrar. Já já a gente vai mostrar os gols da Fonte Nova. O Sport fez o gol de empate do Bahia. O Diego Souza fez 1-0 para o Sport. O Bahia empata. O Bahia tem que ganhar o jogo agora. Empate com gols, classifica o Sport para enfrentar o Ceará, que ontem empatou em 2-2 com o Vitória no Barradão, também em Salvador, pela Copa do Nordeste. Marcelo Cirino acabou se enrolando. Cristiano e Pará cede o lateral. Cartão amarelo para o Everton também. Lembrando que os cartões foram zerados. Ou seja, todo mundo que estava pendurado, por exemplo, já não corre mais nenhum tipo de risco. Só quem tomou o terceiro na 15ª rodada que teve que cumprir
nesse primeiro jogo das semifinais, como foi o caso ontem do Fluminense, do Wellington Silva, por exemplo. Aí o Pará chutou contra o corpo do Rafael Silva, voltou no Pará, ele despacha, tira de lá, Guinha Azul, preparou Márcio Araújo, toca no Alexandro, arruma de presente para o Guinha Azul. O jogo segue brigado com lances estranhos. Agora mais uma entrada forte, um cartão amarelo pro Marcelo Cirino. Os jogadores todos reclamando. O Cirino bota a sola que desliza na canela do Guinha Azul. A verdade é o seguinte, né? Desde o lance do Jonas que o João Batista Arruda disciplinamente não conseguiu controlar o jogo. O jogo ficou mais violento do que ficaria em caso de expulsão, viu, Gaciba? São permissões, Luiz. Essa que é a verdade, são permissões. Essa entrada do Marcelo Cirino, claramente ele não está visando a bola. Entra com a sola da chuteira. Esse é um tipo de entrada para cartão vermelho. O árbitro realmente está dando concessões que pode cobrar um preço muito alto daqui a pouco. Luan, de longe, bateu à direita do Paulo Vitor. Vamos ver o gol do empate do Bahia? Copa do Nordeste, Salvador, Bahia e Sport, 1 a 0 para o Sport no primeiro tempo. O Bahia chega ao empate, chute veio lá de fora. E olha, gol do Souza. E o Bahia agora tem um pênalti na Fonte Nova. É, meus amigos, o Bahia tem que virar o jogo. Começou o segundo tempo a todo vapor. Galera do Bahia que tá ligada na Globo. Gol do Bahia, pode botar a bolinha aí, vamos homenagear o Bahia agora com a bolinha. É isso aí, gol do Bahia de pênalti aqui, vem o time do... Olha o Cristiano, bateu cruzado, a bola vai passando, Gilberto, chegou o Wallace, é escanteio que favorece o Vasco. Galera do Bahia, já a gente mostra a cobrança do Souza. Aqui a torcida do Flamengo dá o ar da graça. Tá se vendo no placar do telão do Maracanã, do outro lado do Vasco. O clima fica ainda mais gostoso, tá saboroso o Flamengo e Vasco. Com toda a energia que envolve esse clássico. Tecnicamente tá estranho, mas é legal o Flamengo e Vasco. Vai lá Marcinho para fazer a cobrança do escanteio. Júlio dos Santos vai na primeira trave. Subindo o Luan, subiu o Rodrigo de novo deu de zagueiro contrário. Bola ficou no Cristiano e toma levantamento. E vai subindo o Wallace. Bola fica no Everton. Despacha para a tentativa do Gabriel. Com o peito ele ajeitou. Serginho está na marcação. Ele virou mal pelo meio. Canteiros não chega. Quem chega é o Marcinho. Recomeça o time do Vasco com o Guinha Azul. Buscava o Rafael Silva. Dominou bonito no peito. Botou no chão. Pará. Bola espirra. Ih, rapaz. Ih, mas tô dizendo que hoje tá estranho, gente. Hoje tem um negócio aqui que eu vou falar pra você, viu? Parece que tem um imã. De novo uma jogada daquelas que não dá pra explicar, viu? O jogo tá muito elétrico, com muita vontade, com muita disposição. Então você não tem muita lucidez em alguns momentos e acaba errando na parte técnica. Marcelo lançado, Alexandre pedindo. Marcelo botou pelo alto, Cristiano, bandeirinha vai marcar a falta. E o juiz também. A bandeirinha entrou no campo, gesticulando a bandeira, o Wagner de Almeida Santos. E vai ter cartão para o Cristiano, que está quase expulsando o bandeirinha. Mas é o tal negócio, né? Isso se configurou no primeiro instante, não teve uma punição mais drástica. Está todo mundo se sentindo no direito de tudo aí, ó, Gaciba. E nesse caso aí o cartão é bem aplicado, mesmo que não haja o contato físico, né? Na verdade o Cirino não tem que deixar a perna ali para tomar a entrada do jogador, que realmente foi forte, né? E o cartão é bem aplicado. Vai lá o Canteiros para fazer a cobrança. Esse aí é o Cristiano, que foi punido com o cartão amarelo. Canteiros na cobrança da falta para o Flamengo. Alexandre está na marca do pênalti. O Wallace está mais na direção da segunda trave. Vamos ver o que vai fazer o Bressan. O Bressan normalmente é o último a se movimentar. Vai Canteiros para a bola. O argentino fez o levantamento. A bola desceu. Martin Silva tocou. A bola ficou no Everton. Bateu cruzado. Explodiu nas costas do Luan. Recupera o Wallace. Brigou. Anderson Pico. A bola vai sobrar. Canteiros isolou. Jogou sobre o gol. Vamos ver a cobrança do pênalti. Olha a defesa do Martin Silva. Goleiro de Copa do Mundo. E a sequência do lance. A bola bate na barriga do Luan. E depois vai acontecer o chute do Canteiros agora. Vem, Canteiros. E foi lá no alto. A cobrança de pênalti do Bahia, a gente pode botar. Tá legal o clima aqui no Maracanã, a galera se vendo lá no placar. O Bahia virando. Gol marcado na cobrança de pênalti do Souza. Replica ali, bateu com categoria. O Souza, volante. No começo ele era Ferrugem. Olha o Vasco chegando. Marcinho, chega o Anderson Pico. Portanto, 2 para o Bahia, 1 para o Sport de virada. O Bahia vai se classificando. O primeiro jogo foi 0 a 0 no Recife. E ontem, um empate 2 a 2 classificou o Ceará
primeiro jogo também foi 0 a 0 lá em Fortaleza. O Ceará está na decisão. Luiz, desculpa, perdão. Vai mexer o Flamengo. Vai entrar o Paulinho no lugar do Alexandro já. Portanto, daqui a pouco vem mais homem de velocidade no Flamengo. E aí o Marcelo deve responder pelo centro do ataque. Chegada do Marcelo, vai chegando também o Pará. Chutão para o alto. 2 na dividida, lateral que favorece o time do Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza, felicidade na loja, site e celular. Portanto, saindo o Alexandro para a entrada do Paulinho. Olha a bolinha pintando na tela da Globo. Estamos atentos à Copa do Nordeste, aos clássicos pelos estaduais. René empata para o Sport. O Sport agora 2 a 2. Classifica o Sport Clube do Recife. Está 2 a 2 o jogo na Arena Fonte Nova. O Júnior, entrou o Paulinho. O Marcelo deve ficar centralizado, certamente, com o Everton na outra ponta. Ele é um pouco mais centralizado, Luiz, mas vão rodar, na verdade. Não vai ter ninguém fixo ali. Talvez o Marcelo um pouco centralizado para ser aquele homem de referência, segurar um pouco a bola. Mas a velocidade que é a busca do Vanderlei. Correria do Marcelo, só tiro de meta que favorece o Vasco. Vamos ver o segundo gol do Sport. O Alexandre está ali com cara de poucos amigos. O Sport chegando ao empate. Olha a cobrança com Douglas Pires, mãos de alface. Douglas Pires, num jogo desse tamanho, o time buscou a virada. Isso é dolorido. E vem Dagoberto aí, Luiz. Pois é, aí dá gol aí, Dagoberto. A grande contratação do Vasco. Ele ao lado do Gilberto, mas o Dagoberto, com seu sem número de títulos, teve uma contusão no outro, Flamengo e Vasco, né? Um edema ósseo, foi isso mesmo? É no tornozelo esquerdo. Tá explicado. Vai voltar o Dagoberto. Quem que você tira aí, Juninho, para botar o Dagoberto? Ele vai tirar o Marcinho, Luiz. E vem então o Vasco, bola com o Gilberto. Já veio informação, já não foi nem palpite, aí já é informação mesmo. Chegou o Pará, rasgou, a bola vai ficar com o Cristiano. Cristiano pro Guinhazu. Guinhazu protege, trabalha no meio. Aí recebe o Marcinho. O Rafael Silva, de novo no Marcinho. Marcinho vai dominando, trabalhando, botando mais à frente para Gilberto. Bressan sai a perseguição. Tocou mais atrás no Marcinho. Marcinho tem lá no alto do seu vídeo o Madison. Faz a bola chegar ao Madison. Madison domina. O Everton só agora chega para a marcação. Júlio dos Santos devolveu para o Madison. João Batista Arruda entendeu que foi. Ih, rapaz, ele aponta, olha para o Bandeira. Vamos ver o que ele vai marcar. Ele vai autorizar a substituição, mas acho que ele marcou escanteios nessa jogada. Positivo. Seu João Batista Arruda tá assim, digamos, meio parecido com algumas jogadas do jogo. Vai mudar, vai sair Marcinho para a entrada do Dagoberto. O Vasco tem escanteio. Fala, Juninho. Seria o Marcinho ou o Júlio dos Santos, né? O Júlio dos Santos, Doriva precisaria um pouco mais de coragem para fazer. Pesou a questão física aí, né, Juninho? E o Marcinho, pela volta, o Júlio dos Santos vem com ritmo de jogo, vem jogando. O Marcinho ainda vai recuperar a melhor forma. Joga hoje, não foi mal, não foi perfeito, mas nenhum jogador do Vasco aí a gente pode dizer que está jogando mal. Estão jogando no limite. Portanto, o Dagoberto já no campo de jogo. Estamos com 16 minutos de bola rolando. Vem cobrança de escanteio para o Vasco. Na primeira trave quem subiu foi o Marcelo para tirar. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo. O Wallace ficou caído. Bola com o Júlio dos Santos, sobrou para a bomba do Rafael. Paulo Vitor! Paulo Vitor faz um defesaço no Maracanã. O Rafael bateu com gosto, a bola ainda desviou no Wallace, foi mais no cantinho. Que defesa, que defesão de Paulo Vitor. Cobrança do Dagoberto, subiu o Paulo Vitor e tirou. Bola fica no Gabriel, tentou botar o Flamengo na velocidade. Vai chegando o Madison na correria com o Everton. Ele tocou no Guinhazu, Guinhazu devolve no Madison. E olha, o clima tá quente. Tá quente na Copa do Nordeste, porque Souza faz o terceiro dele. Alô, Tadeu Schmidt. Souza vai pedir música no Fantástico. E desse jeito,
se classificando, porque o Bahia está vencendo o Sport por 3-2 já. O terceiro do Bahia, o terceiro do Souza. O Wallace. A diferença até agora do jogo, Luiz, é que alguns jogadores do Flamengo não estão jogando no nível que estão acostumados. O caso do Everton, que volta de contusão. O Alexandro, que saiu. O próprio Cirino hoje não é tão... Não aparece tanto no jogo. O Pará e o Pico não apoiaram ainda. Então o time fica desequilibrado. Pelo lado do Vasco, cada jogador está fazendo bem a sua função. Por isso que eles ganham as divididas, por isso que eles estão conseguindo sufocar um pouquinho mais o Flamengo. Mas como o Flamengo tem mais qualidade técnica, quando acerta uma jogada, vai na cara do gol do Vasco. O jogo é aberto. A falta é muito distante. O Rodrigo tem um foguete no pé direito. Os gols de falta do Rodrigo, a maioria deles é de falta distante. Mais ou menos além da intermediária, aquém da intermediária, gente. É longe, viu? Aí o Rodrigo para a bola de qualquer jeito. Preferiu fazer a jogada ensaiada. O Pico tirou. Bola voltou no meio. Chegou brigando, mas com falta. O Serginho. O João Batista Arruda está marcando falta de ataque do time do Vasco da Gama. Luiz. Diga. Informação sobre contratação aí para o Flamengo. Na sexta-feira apresentou o Pablo Armeiro, lateral esquerdo, que jogou com o Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras em 2009. Ele vai passar essa semana fora do Brasil, resolvendo a questão da mudança aqui para o Rio de Janeiro. O primeiro treino dele deve acontecer na próxima semana. E para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Flamengo ainda busca um jogador de meio campo e um atacante. Esse meio campo pode ser o Montilho, que está no Shandong Luneng da China, mas houve uma negativa do clube chinês. A princípio, essa contratação está mais difícil, mas o Flamengo está de olho no mercado. Quem está treinando, se recuperando lá em São Januário é o Felipe Gabriel, que já jogou, foi revelado pelo Flamengo, jogou no Botafogo recentemente e rescindiu o contrato com o Al Sharjah dos Emirados Árabes. Marcelo na velocidade, perdão, Edson. Marcelo com o Luan. A bola vai pela linha de fundo. Rapaz, o Marcelo parecia que tinha um turbinado. Olha o que o Dagoberto fez no Bressan na passagem ali. O jogo tá todo ele. Olha isso. Olha aí, Dagoberto. Fala sério, Dagoberto. Com todos os seus anos de experiência. Botou a língua entre os dentes, literalmente. O Gaciba vai falar já disso aí. É o juiz, né, velho? Lá vem cobrança de escanteio para o Flamengo. Vai subindo o Wallace. Passou pela bola que vai sobrar na direita. Aí vem o Paulinho. Outro que se recuperou de uma contusão, de uma cirurgia do ano passado. Jogador que é muito veloz. Em 2013 foi muito importante. Bom, e em 2014 praticamente não conseguiu jogar. Gaciba, o negócio do Dagoberto, rapaz. O cara, com toda a experiência, com toda a história que ele tem no futebol, fala sério, né? É diferente quando o jogador quer se livrar, no caso, né? Vê que ele vai intencionalmente no jogador, né? Mais um cartão vermelho, porque a bola não está nem em disputa, né? Mais um cartão vermelho que não é aplicado pela arbitragem. No fato, esse detalhe disciplinar realmente uma arbitragem, né, abaixo da média. Nesse momento nós temos a parada técnica aqui no Maracanã. Então, um tempo no futebol, vamos voltar com imagens das manifestações que estão acontecendo pelo Brasil. Vamos a São Paulo agora, Avenida Paulista, está ali a imagem do MASP. Os protestos se concentram realmente na Avenida Paulista. A PM e os organizadores ainda não divulgaram os números de manifestantes. Eu lembro que no último dia 15 a Polícia Militar e os organizadores calcularam em 1 milhão o número de pessoas presentes. O Datafolha calculou em 210 mil. Vamos agora com imagens do Recife, saindo de São Paulo, vamos ao Recife. Aí a Paulista, agora sim, Boa Viagem. Manifestação começou às 2h30 da tarde, está percorrendo a Avenida Boa Viagem. Segundo os organizadores, 40 mil pessoas já percorrendo 2 quilômetros da avenida. A PM não divulgou estimativas ainda. Vamos voltar ao Maracanã e vamos aproveitar para ver o terceiro gol do Bahia. No Bahia Esporte, semifinal da Copa do Nordeste. Rodando para a gente. Terceiro gol do Souza. Imagina o clima. Tem cruzamento da esquerda, a bola desvia, o goleiro defende. O Souza faz o terceiro dele. Explosão de alegria e emoção do Souza. Está 3-2 para o Bahia, que desta forma avançaria a decisão contra o Ceará. Que canção, Souza, você vai pedir no Fantástico? Capricha, Souza. Logo mais no Fantástico, elas têm 50 anos e ainda têm filhos pequenos. A alegria da maternidade no quadro Mulher 5.0. Logo mais no Fantástico. Cadê o Schmidt? Poliana Brita.
Recomeça o jogo no Maracanã. Com 21 minutos de bola rolando no segundo tempo. Anderson Pico tem uma certa liberdade. Gabriel partiu na esquerda, o Serginho foi atrás dele. O Pico teve ainda mais espaço para prosseguir. Entregou para o Marcelo, pode bater, Marcelo. Bola prensada, vai lá o Martim Silva e fica com ela. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Bressan e Gilberto. Mais uma dividida forte entre os dois ali. E o João Batista tá tendo trabalho, hein, seu João? Seu João, tá difícil hoje, hein, seu João? Tal do princípio de autoridade. Como já destacou o Leonardo Gaciba, vale muito quando o cara toma as decisões corretas na hora certa. Isso vale como exemplo. Dagoberto para Rafael Silva. De novo Dagoberto. Rafael Silva. Aí Dagoberto, calcanharzinho para o Rafael Silva. O Pará saiu na perseguição do Rafael, porque ele saiu da ponta esquerda e foi lá para a ponta direita. E o Vasco chegando. Madison, Júlio dos Santos. Rafael Silva. Chegou o Anderson Pico e a falta do Anderson Pico para cartão amarelo no entendimento do juiz. O lance é esse, Gaciba. A falta existiu, o Pico já tinha sido driblado e acabou atingindo o adversário. Falta bem marcada, cartão bem aplicado. Confirmação do cartão para o Anderson Pico. 22 minutos. Vai lá Dagoberto para fazer a cobrança da falta. Bola parada a favor do Vasco, sempre com a sua trinca de grandalhões. Rodrigo, Júlio dos Santos e Luan. O Rodrigo está partindo agora da segunda trave. Veja a concentração do Dagoberto. Levantou Júlio dos Santos, subiu o Wallace. A responsabilidade está realmente na cabeça do Wallace. E ele está tirando sozinho a maioria das bolas, Luiz. Paulinho. Que bolão para o Gabriel. Lá na esquerda, se manda o Marcelo. O Gabriel demorou um tempão para fazer o passe. O Vasco recupera a posse de bola. Depois o Serginho, enfim, tentou uma jogada na ponta dele, mas errou geral também. Passe, Luiz, ele errou o passe. É, meus amigos, tem dia que de noite é a mesma coisa. Errar um passe desse, hein? No Flamengo e Vasco. Aí Márcio Araújo. Canteiros. Bressan. Aí faz a bola chegar lá na ponta direita ao Pará. A bola quicou, atrapalhou um pouco a vida do Pará, que de cabeça ajeitou para o Paulinho. Paulinho tentou o cruzamento, a bola explodiu no Rodrigo. O Rodrigo sentiu a bolada. Ele botou a mão no estômago, né? Também no estômago, mais nas costas ali. De qualquer forma é uma bolada e dói, né? Seja onde for. Já se levantou aí o experiente Rodrigo aos 34 anos. Foi verdade, pela Ponte Preta, teve uma grande passagem no São Paulo, jogou na Ucrânia, no Dinamo de Kiev, jogou no Flamengo, no Grêmio, no Inter. Aí o Paulinho. Pará tá ali pertinho, o Guinha-Azul chegou chutando para a lateral. Impressionante, os caras reclamam de tudo hoje aqui. Lateral para o Flamengo, vai lá Pará na cobrança. De novo Pará, tocando no Gabriel. Gabriel mais atrás para Márcio Araújo, na ponta esquerda o Everton. O Wallace agora vai curtir um pouquinho mais na frente. Everton conseguiu trabalhar com o Pico. Guinha-Azul cortou. Pico batalhou. Mas a bola saiu. O lateral é para o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser mais. E na próxima quarta-feira, 15 para as 4 da tarde. Paris Saint-Germain e Barcelona, quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. São tantos brasileiros. Neymar, Daniel Alves de um lado, Marquinhos, Thiago Silva, Davi Luiz não vai jogar que está machucado. Lucas, grande confronto. Ano passado ele se definiu no número de gols marcados na casa do adversário. Madison, cruzamento, passou pelo Bressan, não. Pelo Wallace passou. Mas segundo o assistente, a bola tinha saído antes do cruzamento. Luiz. A nossa câmera está claramente colocando a posição da bola ali. Facilitou o trabalho do Gaciba, né, Gaciba? E o acerto do assistente. Perfeito o assistente, muito boa decisão. E o Madison, como lateral, faz a função ofensiva dele e do Júlio dos Santos.
É impressionante, ele está sobrecarregado. É claro que o Júlio não tem a velocidade do Madison, mas fazer isso o tempo inteiro, ainda tem que voltar para marcar o Everton, hoje ele está dando muito bem conta do recado. Everton tocou de cabeça. E aí o Gabriel recebe na ponta direita. Trabalha no meio com o Paulinho. Ih, rapaz, o Paulinho também deixou o braço. Esse jogo está muito estranho. Seu João Batista já deu a indicação no começo que expulsão ia ter que ser mais ou menos MMA. E aí mais um cartão lá no lance do Jonas, no começo do jogo. Olha o lance aí, Gaciba. É no alto, né? Daqui a pouco a gente vai ter. Mas o Dagoberto também chega chutando tudo que tem direito, né? Todo lance polêmico, o Dagoberto vai estar envolvido. Olha lá a mão direita do Paulinho. Ficou de bom tamanho, amarelo nesse caso? Me parece que foi a mão direita, né? Não foi o cotovelaço, na verdade foi um braço jogado para trás. Essa que é a verdade, né? A partir do momento que aquela entrada do Jonas era cartão amarelo, a pergunta é, o que seria cartão vermelho direto? E vem Vasco, bola lá na ponta direita para o Júlio dos Santos. Chega o Wallace, tira dali. Domingo que vem, aí sim, o empate, no caso de persistência do 0 a 0 aqui, o Flamengo se classificaria com o empate. Aí muda a configuração, porque alguém tem que tomar a iniciativa, né? Dagoberto, o Bressan vai chegando. Tira dali, a bola volta no Guinha Azul. Ele toca de cabeça, Rafael Silva se esforça e não consegue chegar. Lateral que favorece o Flamengo. Luiz, agora há pouco eu falava sobre o Armeiro, né, que se apresentou sexta-feira. Tem uma outra novidade também no Flamengo. A volta do Jaime de Almeida, que treinou o Flamengo em 2013, foi campeão da Copa do Brasil, campeão carioca no passado. Ele volta agora para ser auxiliar técnico, junto com o David, vai auxiliar o Vanderlei Luxemburgo. Ele se apresenta terça-feira na reapresentação do time lá no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Parabéns ao Luxemburgo, né? Que traz o Jaime, que já trabalhou com ele, e ao Flamengo, porque já não deveria nem ter saído, mas naquela circunstância resolveu sair e tal, enfim. Tá de volta o Jaime de Almeida, que é o último técnico campeão estadual, né, com o Flamengo ano passado da decisão contra o Vasco e também campeão em 2013 da Copa do Brasil. Vai jogando o Paulinho, mais atrás agora quem recebe é o Bressan. Trabalha com o Pará. Gabriel tá levantando o braço, tá pedindo, o passe não foi na direção do Gabriel, era pro Paulinho. Guinha Azul recupera. Serginho bota pro Rafael Silva. Júlio dos Santos vem pelo meio, ele toca no Guinha Azul. Encostou o Anderson Pico. Segundo o juiz com falta. Tá marcada a falta sobre o Guinha Azul. Guinha Azul, assim você percebe como é duro. Que normalmente é o Guina perseguindo e derrubando. Caiu, ficou estatelado no bom gramado do Maracanã. Recebeu o Serginho. Botou na direita, Júlio dos Santos. Levantamento, Gilberto, sobrou Rafael Silva. Que lance do Rafael Silva. Pará não permitiu a finalização e Anderson Pico recua de cabeça para o Paulo Vitor, que claro aí pode defender com as mãos. Subiu o Luan. Vem aí Bernardo. Daqui a pouco o Vasco vai mexer de novo. Olha o Rafael, rapaz. Ele tentou imitar primeiro o ex-presidente Roberto Dinamite, naquele chapéu do Osmar Guarnelli. Você que é mais novo não vai se lembrar, mas é um dos gols mais bonitos da história do mundo. Foi naquela trave, inclusive. E olha o Rafael de novo, ó. Gol do maior jogador da história do clube, né, Luiz? Quem sou eu para contrariar a sua opinião neste caso? De vez em quando eu contrario em outros casos, tá bom, Júnior? Globo, a gente se liga em você. Itaú Personalité Digital, só para ser mais pessoal. Roubada de bola do Vasco. Gilberto carregou, perdeu, Pará despacha lá pro ataque. Aí Luan toca de cabeça, Guinha Azul arrumando para Júlio dos Santos. Aí bota na ponta direita para o Madison. Dagoberto tá pertinho dele. Madison calcanhar para Dagoberto. Dagoberto para Júlio dos Santos. Faz a bola chegar ao Serginho. Serginho trouxe para a esquerda, agora para Cristiano. Cristiano domina. Dagoberto e Gilberto na grande área. Levantamento para o Dagoberto. Subiu o Wallace. Que partida do Wallace. A bola caiu no Gabriel. Está no chão sofrendo a falta. Juiz está parando o jogo e marcando a falta a favor do Flamengo. Empresta ali o Canteiros. Já fez a cobrança. Tá fora de posição e vai ter modificação. Vai entrar o Bernardo, é isso? É isso, vai sair o Júlio dos Santos, Luiz Roberto. O Bernardo que chegou a ficar fora de uma partida do Clássico contra o Botafogo por chegar atrasado a um treino. Entrou bem no jogo contra o Rio Branco pela Copa do Brasil. Vai reconquistando a confiança do Doril. Vasco que volta a jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Rio Branco em São Januário. Tá aí o Bernardo.
O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1 e vai buscar a vaga na próxima fase. Percorreu 8 quilômetros e 300 metros o Júlio dos Santos. E no Flamengo vai entrar o Arthur Maia. Vanderlei Luxemburgo acabou de chamar. Já já eu confirmo quem sai. Portanto, está em campo Bernardo com a camisa número 15. Aí Paulinho dominando. Trouxe pelo meio Paulinho. Cirino está na ponta esquerda. Everton vai pelo meio. Ele botou no Marcelo Cirino. Trouxe para a perna direita. Vamos ver o que vai fazer o Marcelo Cirino. Tentou a jogada para o Everton. Está marcado o impedimento do Everton. O jogo está parado já. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. Começou abril inflação zero. Aproveite. O Arthur Maia está se preparando para entrar. Você vê aí o Doriva agachado ali à beira do campo. Ele sempre abaixa bastante, Luiz, porque ele tem um problema nas costas. E aí ele aproveita para relaxar, não é para ver melhor o jogo, não. Aí não é uma imitação também ao argentino Marcelo Bielsa? Nem é, problema nas costas. Vai chegando lá o Anderson. Pico de cabeça para o Paulo Vitor. Vai saindo para ficar com a bola. 32 minutos do Maracanã. Segue 0-0. Domingo que vem, os dois voltam a se enfrentar no Maracanã. E vai mexer então o Flamengo, hein, Luiz? Vai sair o Gabriel, vai entrar o Arthur Maia. Agora então completando os 4 jogadores que estavam lesionados e foram relacionados para essa partida, todos vão entrar em campo agora com o Arthur Maia. E não adiantou o Luxemburgo gritar cerca, cerca, cerca. O Bernardo foi devidamente atropelado pelo Pará e a falta foi marcada. Arthur Maia, portanto, vai entrar no lugar do Gabriel, aí até a função mesmo do Arthur, mais do que propriamente o Gabriel. O Gabriel já quando surgiu, ele fazia essa função no Bahia, assim, de jogar atrás do centroavante, mas num outro esquema, né? Com 2 jogadores mais abertos. Ele era mais de aproximar mais na área. E entra o Arthur Maia agora de barba, rapaz. Tá na moda agora de barba, tá vendo? Você já usou algumas vezes. Vai jogar 15, 18 minutos no máximo, né, Luiz? Vai colocar os jogadores que estavam para começar a pegar um pouquinho de ritmo. Em 15 minutos realmente é difícil, né? Já porque o ritmo do jogo tá de um jeito, você entrar até aquecer é complicado. E torcer para que nesse pouco tempo que ele tem, que a perna esquerda, que a inteligência, que o passe dele funcione e ele consiga achar alguém na frente. Mas no momento, e praticamente o segundo tempo inteiro, eu vejo o Vasco dominando mais o Flamengo, até porque um jogador que é o termômetro desse time do Flamengo, que é o Canteiros, praticamente o Luiz não chamou a atenção nem o nome do Canteiros até agora. Bola lá pro Dagoberto, subiu o Pará, tirou. Márcio Araújo completa, a bola vai saindo lateral, que favorece o time do Vasco pela esquerda. Acabou de sair o público aqui, Luiz Roberto. 24.747 torcedores presentes no Maracanã. E aí Gilberto tentou a jogada pelo meio com o Dagoberto. Anderson Pico tira dali. Bola voltou, Serginho. Completa o Bressan. Guinha azul também de cabeça para o Bernardo. Protege o Bernardo. Vai carregando, vai ficando no chão e sofrendo a falta marcada pelo João Batista Arruda. A falta favorecendo o Vasco da Gama. No lance do Bernardo aí com o Everton. E aí, Gaciba? Não marcaria essa falta. Quem provoca o contato é o Bernardo e não o Everton. E o Bernardo já pegou a bola para fazer a cobrança. Vai lá o Bernardo. Um dos fortes do Bernardo é a bola parada, tanto para chute direto como para cruzamento, né? Bernardo vai lá para fazer a cobrança. Luan, Rodrigo, levantamento, subiu para fazer o corte o Marcelo Cirino. Bola cai no Everton, sai jogando com o Cirino. Cirino tem o Paulinho partido na ponta direita. Ele cai agora pelo meio. Cirino vai levando, vai carregando, ficou no chão. O juiz vai parar o jogo, vai marcar a falta cometida pelo Gilberto, que voltou na marcação e está punido com o cartão amarelo. Essa atitude do Gilberto prova o poder de concentração que o Vasco enfrentou o Flamengo hoje, né? Ele viu que ele precisava, segundo tempo, e ele precisava fazer essa falta para evitar o contra-ataque. E era de cartão mesmo, Gaciba? Não pela intensidade, mas pela falta tática, né? Pela velocidade que a jogada vinha, a falta bem marcada e cartão bem aplicado. Arthur Maia botou para o Everton. Everton para Canteiros. Clareou para o pé direito, bateu cruzado. A bola volta, vai sobrar no meio com o Bernardo. Levou ali meio que de letra. Conseguiu ganhar a jogada. Botou na ponta direita para o Rafael Silva. O Wallace se antecipa. Aí o Guinha Azul se chocou lá atrás com o Luan. Bola fica no Rodrigo. Tentou botar na ponta esquerda para dar até choque numa jogada mortinha. Globo, a gente se liga em você.
Johnson & Johnson, Listerine Zero, mais suave, zero álcool. Iluminados do Domingão na reta final. Hoje sai o último finalista para a grande decisão, valendo R$150 mil. E quem escolhe é o público de casa e auditório do programa, com a ajuda dos jurados Paula Toller e Zezé de Camargo. São os dois jurados de hoje, daqui a pouco no Domingão do Faustão. Rafael Silva por meio, bola ficou, Paulinho tentou botar lá para o Cirino, chega Luan, rasga, tira de lá. Vem o Flamengo de novo com o Canteiros, Arthur Maia, canhotinho acabou de entrar, passe errado, Serginho, Rafael Silva. Agora a bola na ponta direita para o Madison. Dagoberto vai para a boca do gol. Gilberto também. A bola passou no Bernardo. Paulo Vitor! De novo o goleiro do Flamengo vira protagonista do jogo. Que chance teve o Bernardo. A bola passou, veio a jogada foi muito bem trabalhada, Luiz. Na base do passe, da chegada do homem de trás, sem marcação. E de novo na direita com o Madison. Que partida. O Madison acabou com o lado esquerdo do Flamengo hoje. Acabou com o Everton e com o Pico, os dois. E não teve apoio de ninguém. Porque se ele tem uma triangulação para fazer, se ele tem um apoio de alguém, ele pode até fazer mais. Os internautas mandam suas mensagens. O Fala Torcedor está no ar para você. Faça o seu pedido. Venha interagir conosco. O Flamengo está sentindo muita falta de um camisa 10. A pergunta do Diego, do Rio de Janeiro. Valeu, Diego. Globoesporte.com/futebol 2015. Depois do ataque do Flamengo aí a gente bota o Juninho e o Júnior na conversa com você. Everton lá na esquerda. Foi desarmado na hora certinha, mas o juiz entendeu que o Serginho fez a falta. O Everton tá aí caído, o Serginho tá mostrando a bola alucinadamente. Luiz, sobre a pergunta, na verdade o mundo sente falta de um camisa 10. Não é o Flamengo, não é o Vasco. Você marcaria, Gaciba? Sim, o Serginho só atinge a bola porque ele pega a perna do jogador do Flamengo. Falta bem marcada. E o Paulo Vitor defendendo, foi em cima dele, mas a queima-roupa. O Bernardo mas ele não chegou nem a chutar, ele foi com a sola, né, Luiz? É a única forma que ele tinha para tentar finalizar. E o Júnior vai falar já sobre essa questão do camisa 10. Quando você achar um aí, me diga aí. Tá difícil, tá carente no mercado. Todos procurando. E o que tem é acusado de lento, que é o Ganso lá do São Paulo, que ontem fez gol e foi o melhor em campo. Vai lá na esquerda o Flamengo para a cobrança. Arthur Maia vai para a cobrança da falta. Paulinho se movimenta. Bressan vai para a primeira trave. O Wallace vem na marca do pênalti. Bressan subiu. Subiu o Rodrigo. Soberano para fazer o corte. Ela voltou no Pará. Daí Pará. Experimentou e isolou. Globo, a gente se liga em você. O Maracanã recebendo as torcidas de Flamengo e Vasco da Gama. Próximo fim de semana, no sábado, nós teremos Botafogo e Fluminense. Ontem, 2-1 para o Fluminense, com 2 do Fred, que é o artilheiro do campeonato agora com 11 gols. Alexandre, o Marcelo e o Rodrigo Pinho. O Alexandre e o Marcelo do Flamengo e o Pinho do Madureira ficaram para trás com 9. O que ajudou também na ausência hoje de jogadores com a camisa 10 clássico, que sejam artilheiro, que batam faltas, é que voltaram a jogar mais pelo lado do campo também. Então, alguns jogadores são pontas. A maioria dos times jogam no 4-3-3, que se transforma em 4-5-1 também. Então, isso acabou fazendo com que o camisa 10 se adaptasse a outras funções. Aí o Canteiros. Arthur Maia. Mais atrás no Pará. 39, 40 agora. 40. Passamos de 40 minutos. Vamos para os últimos 5 minutos do Maracanã. O Wallace lá na esquerda agora para Anderson Pico. O Everton se movimenta à frente na esquerda. O Cirino está centralizado. Ele trabalha com o Everton. Devolução no Pico. Faz a bola chegar no Canteiros. Aí o argentino. Arthur Maia. Dominou. Chegou o Guinhazu. Ele levou no drible. Foi o Luan rasgando e sofrendo a falta do Arthur Maia. Ficou sentindo o zagueiro do Vasco. Luiz em cima marcou a falta do Arthur Maia sobre o Luan. Ele botou o pezinho ali de uma forma indevida. Foi isso, Léo Gaciba? Exatamente, mas até com uma jogada perigosa. Mas vê que o pé não é duro, né? Não é aquele pé que tu dá para o adversário chutar e se machucar. Ele até estava mole, uma jogada ilegal, bem marcada a falta.
Vai lá o próprio Luan para fazer a cobrança da falta a favor do Vasco. Finzinho do jogo. Já, Domingão do Faustão. Chegando com todas as suas... Ô, Pará, que é isso? Paulo Vitor. A bola ficou na direita da Dagoberto. Errou na hora do cruzamento. Gente, hoje está acontecendo tudo que é possível de estranho no jogo de alto nível. Coincidência ou não, você tem razão, Luiz. Que esse é o tipo da jogada que normalmente, né, o jogador afasta para qualquer lugar, menos para dentro do seu próprio gol. Não bastasse o Pará e o Paulo Vitor salvou. Olha o Dagoberto, ele vai cruzar uma bola que tá fácil, ela furou. O Pará ele desiste de tirar a bola e quer recuar, mas aí o Paulo Vitor já tinha saído, ficou feio. E o Pará, que segundo o Luxemburgo, é um jogador que nunca vai ser nota 3 nem nota 10, vai ser sempre nota 7, aquela média para passar de ano, né? E aí recebe o Dagoberto na direita, faz a inversão no meio para Bernardo, dominou, ele pega bem o Rafael Silva, explodiu, voltou no Rafael, brigou, lá na frente chega bem o Wallace para fazer o corte. O Rafael Silva meio que aos trancos e barrancos foi tentando infiltrar na defesa do Flamengo, ele se desculpa ali com o Bressan. Vai saber por quê, né? Ele tentou chutar, a bola explodiu no Bressan. Tá tudo dentro da normalidade nesse caso aí. Do lateral lá pro Vasco. O Madison vai para fazer a cobrança. Tomou distância para arremessar na área. Arremessando o Madison. Bola vai passando. Tirou o Paulinho. Velocidade na esquerda para o Marcelo. Marcelo tem velocidade. Botou na roupa. Aí não tem discussão com o Luan. Ô, Leonardo Gaciba, a história é contigo aí. Ele agarra por trás. No caso do cartão vermelho diretamente, não é o fato do jogador estar indo em direção ao gol ou não. Ele tem que ter 4 fatores contemplados. Não pode ter nenhum adversário em condições de chegar na bola. Ele tem que estar com a posse da bola. Ele tem que estar indo em direção ao gol. E ele tem que ter uma proximidade da meta do adversário. Que nesse caso, para mim, não ficou caracterizado. Essas 4 situações juntamente na jogada, eu também aplicaria o amarelo. Você que estava curtindo Cruzeiro e Atlético com o Rogério Correia. Agora imagens dos minutos finais do Maracanã. O Flamengo tem essa falta que vai ser cobrada. Vai lá o Canteiros, argentino para a bola. Bressan vai para a boca do gol. Levantamento, Martin Silva só acompanhou. É tiro de meta, favorecendo o Vasco da Gama. Próxima quarta, 15 para as 4 da tarde. Tem a Liga dos Campeões da Europa. PSG e Barcelona. Tem Messi em campo e tem os brasileiros. Neymar, Barcelona empatou com o Sevilha ontem. Neymar voltou a fazer gol, foi substituído de novo pelo Luiz Henrique. Saiu bravo. E a Liga dos Campeões num grande jogo. Ano passado já se enfrentaram com empates nos 2 jogos. Classificação do Barça no gol marcado fora de casa. E aí você tá vendo o Luan e o Wallace. Nossa, vou falar para você, hein? Pode chamar o Bruce Buffer. Com aquele bordão dele, né? In this time, para anunciar a luta dos dois. Finzinho de jogo no Maracanã. Olha, Cruzeiro e Atlético voltam a se enfrentar no próximo fim de semana, no próximo domingo, da mesma forma que Flamengo e Vasco, também valendo um lugar na decisão dos campeonatos de Minas e do Rio. O Cruzeiro tem a vantagem da melhor campanha. Depois do 1-1 de hoje, se empatar o segundo jogo, avança. E aqui o Flamengo tem a vantagem do empate. Se houver um vencedor, aí uma derrota pelo mesmo placar leva para os pênaltis. Por enquanto está empatando. Ainda não subiu a placa. A placa está pronta nas mãos do que... 2 minutos subiu a plaquinha. Vamos a 47, mais 2 minutos. Bernardo na cobrança de falta. Aí ele faz o levantamento. Subiu lá o Luan, não alcançou, a bola caiu com o Anderson Pico. Vai sair jogando para o time do Flamengo. Ele ficou sem opções, tentou o lance individual, brigou, perdeu. Bernardo recupera, faz o giro. Dagoberto passa na esquerda, Rafael Silva e Gilberto pelo meio. Tocou para o Gilberto, girou, bateu pro gol, mas na hora certinha ele foi travado. O Wallace estava no lance. O Everton também chegava como um louco, você vai rever, ó. Gilberto levou para o pé direito, que é o bom. Olha como o Everton chega. O Wallace tentou, ele jogou o corpo à frente, mas quem tocou mesmo foi o Everton. Mais uma bola recuperada do Vasco em cima, né? E vai para fazer a cobrança. De escanteio o time do Vasco, você viu ali o Dagoberto se movimentando, o Gilberto na marca do pênalti.
O Rodrigo vai para a primeira trave. O Luan também se apresenta. Luan tocou de cabeça, a bola voltou. Rafael Silva tentou, bateu pro gol. Jogou à esquerda do gol do Flamengo. Mais uma chance do Rafael Silva aí no finzinho agora. Achei o Vasco melhor num todo, com algumas chances mais claras no primeiro tempo do lado do Flamengo. Mas num jogo como um todo, não sei se o Júnior concorda, achei o Vasco mais regular e com mais força. Luiz, uma cena inusitada aqui, dois técnicos conversando, o Luxemburgo comentando a arbitragem com o Doriva aqui. Mas em bom tom ou em... Não, em bom tom, em bom tom. Ainda bem, em bom tom tá tudo certo. E agora o quarto árbitro pediu para eles pararem de conversar. Hoje teve de tudo. Anderson Pico nas costas dele. Madison, Dagoberto pedindo, bateu cruzado. Paulo Vitor espalma para o lado. Arthur Maia ficou com a bola, saiu pela linha de fundo. É escanteio para o Vasco. Vai ser o último lance do jogo. O Bernardo pede para todo mundo. A defesa do Paulo Vitor. O Dagoberto ficou lamentando a decisão do cruzamento. E o Bernardo vai para a cobrança do escanteio. O Vasco tem uma jogada aérea muito forte. Com o Luan, com o Rodrigo. O Júlio Santos já saiu. Tem o Gilberto que também vai. Levantamento. Subiu para tirar o Bressan. Bola voltou na esquerda. Cristiano bateu para o gol. Bola espirra. Aí cai com o Marcelo. Será que haverá tempo para o contra-ataque? Não quis o contra-ataque. Tomou a dura do Canteiros. Hoje teve de tudo no Maracanã, menos gol. Termina no Maracanã. Muita reclamação. Olha, pode ter uma atitude mais drástica. A verdade é que o João Batista Arruda, você que chegou depois, que estava acompanhando outros estaduais, um pouco mais de 15 minutos, o jogador do Flamengo, Jonas, deu uma entrada muito forte no Gilberto, um chute no rosto. Ele só deu cartão amarelo. A partir de então, ele perdeu completamente o controle emocional do jogo. E com isso a gente teve esse clima bem complicado no Maracanã. 0 a 0, domingo que vem eles voltam a definir, voltam ao Maracanã para definir. Gente, completando aqui informações sobre as manifestações que estão acontecendo pelo Brasil, a Polícia Militar divulgou números dos protestos de hoje em São Paulo, na Avenida Paulista. Por volta das 4 da tarde, 275 mil manifestantes estavam presentes. Foi o pico da manifestação. Esse número é menos, você tem imagens aí da Paulista, que 1/3 do número de pessoas nas manifestações de 15 de março, quando 1 milhão de pessoas participaram, segundo a PM. Logo mais no Fantástico, nós teremos a cobertura completa das manifestações pelo Brasil. E também do futebol na tarde do domingo. Olha, o Bahia venceu por 3 a 2 o Sport com 3 gols do Souza. E vai fazer a decisão da Copa do Nordeste contra o Ceará, que ontem empatou em 2 a 2 com o Vitória.